Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 23. Capítulo 201, o lança-chamas. Eduardo Calvin ajoelhou-se num arbusto queimado, vestido com uma capa de campo já manchada de cinzas e lama, parecendo um caçador de recompensas de nascimento nobre. Tem certeza de que este lugar pode fornecer pistas valiosas? Ele puxou a luva, falando com o cão grisalho ao seu lado. Era uma raça especificamente treinada para localizar cadáveres em decomposição, com o nariz tremendo levemente, as orelhas se erguendo ocasionalmente, caminhando inquietamente sobre a terra queimada. Nada? Outra viagem perdida? O cão choramingou 2 vezes, indicando que havia algo ali. Ah, Eduardo suspirou, atirando a capa para trás, ignorando completamente as manchas de sangue e a poeira em suas roupas. Ele afastou desplicentemente a terra queimada e incrustada, depois abriu à força um monte de cipós queimados, desenterrando finalmente um pedaço de destroço coberto de fragmentos de ossos negros. O objeto estava quase irreconhecível, como uma figura de cera esmagada em um forno, exalando um odor quase morto. Seu semblante imediatamente se fechou. Senhor, que pecado eu cometi? Eduardo reclamou, tirando um pano branco e limpo dos braços para enxugar a lama dos dedos. Mas seus movimentos ainda conservavam uma elegância e contenção nobres. O cão olhou para ele, deu um latido baixo e lambeu sua manga, como se o consolasse por mais uma viagem perdida. Sim, eu sei que você está mais frustrado do que eu. Ele acariciou a cabeça do cachorro e depois olhou para o céu cinza esbranquiçado ao longe. Assim que começou a questionar a vida, seu cachorro, a igreja e até mesmo porque o mundo era tão cruelmente organizado para que ele cavasse sepulturas. Uma sombra escura varreu o céu cinza esbranquiçado. Suas asas eram extremamente longas, desdobrando-se como lâminas cortando o vento forte e em seguida, mergulhando em direção a Eduardo. Eduardo não ergueu o olhar, apenas estreitou os olhos e sua boca se contraiu. Tis, aquela que deixei para Louis. Ele manteve a postura de meio ajoelhado e estendeu o braço esquerdo. O pássaro de penas cinzentas bateu as asas habilmente, pousando em seu ombro, com seu bico afiado bicando delicadamente um anel de prata. Ele retirou o envelope, desdobrando a carta ligeiramente amassada. O papel não era de excelente qualidade, apresentava até sinais de ter sido umedecido. O conteúdo geral da carta: encontrei um cadáver especial, possivelmente relacionado ao núcleo espiritual do Ninho-Mãe. Se tiver tempo, pode vir ao território da Maré Vermelha para vê-lo. No primeiro segundo, ele franziu a testa. No segundo seguinte, ele respirou fundo. No terceiro segundo, ele olhou para o céu sombrio do norte, como se estivesse avaliando seriamente se o próprio destino estava lhe pregando uma peça. Então ele olhou para o monte de lama podre que acabará de desenterrar a seus pés, lama essa que nem mesmo a graça divina se atrevia a tocar, e sua boca se contraiu levemente. Passei mais de meio mês cavando pessoalmente 36 sepulturas, e ele simplesmente casualmente pegou um cadáver especial. Eduardo resmungou com uma voz que parecia ter deixado sua alma, depois sentou-se com um baque, puxando o cão doméstico comido por vermes para seus braços. Pequeno Grey, vamos lá. Território da Maré Vermelha, pelo menos lá é mais quente. O cão lambeu o queixo como se respondesse, enquanto o mensageiro de penas cinzentas em seu ombro começou a alisar meticulosamente as próprias penas, ignorando completamente o colapso interior do homem. Eduardo se levantou, sacudindo a poeira das roupas. Espero que desta vez haja um resultado concreto. Essa sensação ruim no meu coração está ficando cada vez mais forte. O vento norte uivava, e o terreno baldio ao norte da cidade da Maré Vermelha parecia ter sido raspado por uma lâmina de gelo, o solo exposto congelado há muito tempo. Este era o caminho desolado de testes, usado para testes de armas, onde a bomba mágica foi testada anteriormente. O cavaleiro ergueu silenciosamente 2 pesadas caixas de ferro até o centro do terreno baldio, levantando uma fina camada de poeira ao aterrissarem. Senhor, ambas as armas que o senhor projetou estão completas. Por favor, inspecione-as. Mike piscou seus olhos vermelhos, mas seu rosto demonstrava uma excitação e um orgulho evidentes. Louis ficou atrás dele, assentindo silenciosamente. Mike abriu habilmente a primeira caixa com as 2 mãos, e um brilho metálico frio emanou imediatamente dela. Era um lança-chamas preto e vermelho, como uma fera adormecida. A unidade principal assemelhava-se a uma mochila de metal pesada, coberta de gravuras e soldas à prova de explosão, conectada a um tubo grosso que se estendia até o bocal na parte frontal. A parte frontal do bocal assemelhava-se à boca aberta de uma fera, com um cristal de ignição azul fracamente brilhante incrustado em sua parede interna, sugerindo sutilmente uma premonição de morte. Mike ajoelhou-se cuidadosamente sobre um joelho, puxou o cano, como se estivesse ajeitando as asas de uma criança que ele mesmo havia criado. Ele bateu levemente no recipiente de metal com o dedo. Este é o modelo principal do lança-chamas, pesando cerca de 30 libras com um design de mochila. Ele usa um sistema pneumático para impulsionar o óleo escama de fogo, e a extremidade frontal possui um dispositivo de ignição automática. Puxar o gatilho o acende. Mike deu meio passo para trás e acenou para alguém não muito longe. Quanto à parte do óleo escama de fogo, deixe que o formulador explique pessoalmente. Silco caminhou até o lança-chamas com um sorriso triunfante nos lábios, dando leves tapinhas no recipiente de metal. Este é o meu óleo escama de fogo de 4ª geração, disse ele, com a voz calma, porém clara e firme. É espesso, extremamente adesivo e pode aderir a armaduras, couro e até mesmo a neve, queimando continuamente. Em testes reais, o dispositivo consegue atravessar 3 camadas de armadura de couro e incendiar uma pilha inteira de solo molhado. O alcance é controlado entre 3 e 4 metros, equilibrando área de impacto e precisão. Um único jato pode durar até 12 segundos. É claro que se você continuar pressionando o spray em menos de 15 minutos, um pequeno esquadrão de jurados da neve poderia praticamente se transformar em espécimes carbonizados.
Louis não entendeu nada da explicação e ordenou diretamente: comecem o experimento. O vento gélido rugia pela terra devastada, levantando a neve e a poeira espalhadas pelo chão. O alvo de hoje ainda era um javali da selva de gelo, já que essa besta mágica resistente ao fogo era a mais adequada para tais experimentos. Agora estava amarrado com cordas na estaca de teste, rugindo e rosnando incessantemente, a respiração quente de suas narinas condensando-se em névoa branca no vento frio, seus 4 cascos batendo freneticamente no chão, seus olhos cheios de ferocidade sangrenta e relutância. Louis chamou alguém. Um robusto cavaleiro aprendiz avançou lentamente, com o rosto tenso, mas sem qualquer indício de recuo. Sob a orientação pessoal de Mike, ele instalou a unidade principal do lança-chamas, verificando a válvula de pressão, a trava do gatilho e o cristal de ignição. Todas as etapas foram meticulosas e executadas com maestria. Mire no centro da estaca, não na cabeça, lembrou Mike em voz baixa. O cavaleiro aprendiz permaneceu firme, com os pés afastados, estabilizando a parte inferior do corpo. Ele prendeu a respiração, com o bocal apontado para o peito do javali. Todos os espectadores recuaram, afastando-se para além da linha de segurança designada. O ar pareceu solidificar-se, restando apenas o vento frio e o som do atrito entre metais. Comecem, ordenou Mike. O gatilho foi acionado subitamente. Bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu o deserto, e uma serpente flamejante e furiosa irrompeu repentinamente do bocal, escarlate misturada com laranja profundo, como se o inferno tivesse aberto a boca, expelindo uma língua de fogo rugindo. A língua de fogo rastejava rapidamente pelo chão, avançando rente à terra, queimando instantaneamente as ervas daninhas, distorcendo o ar, e o cheiro acre e abrasador cortava as narinas como uma faca. No instante em que as chamas envolveram o javali da selva de gelo, foi como se um tigre feroz tivesse apoderado-se de sua presa. A pasta escama de fogo em chamas aderiu firmemente à pelagem do javali, e o fogo se espalhou rapidamente pela gordura, chegando a emitir uma série de explosões de óleo devido ao calor intenso. Oink oink! O javali amarrado soltou um rugido trágico, debatendo-se freneticamente, arrastando as cordas e correndo para a esquerda e para a direita, seus membros grossos, semelhantes a troncos de árvores embora presos, ainda lançavam faíscas. Em meio à densa fumaça que se espalhava, sua pelagem negra carbonizou rapidamente. A gordura explodiu e o ar começou a se encher de um fedor semelhante ao de cadáveres carbonizados. Entre os espectadores, alguns ofegaram e recuaram. Alguns não conseguiram evitar tapar a boca e o nariz, enquanto outros olhavam atentamente para o massacre em chamas. Silco baixou a cabeça e apertou o cronômetro, observando os detalhes da aderência da chama, da combustão e da reação do alvo enquanto cronometrava. 10 segundos, 11, 12. O fogo finalmente começou a enfraquecer, e o javali soltou um último rosnado baixo, caindo com um baque surdo, seu cadáver em chamas ainda fumegando, como uma relíquia do inferno. A aderência atendeu às expectativas, disse Silco, limpando a fumaça da ponta do nariz e assentindo. 12 segundos de pulverização foram ideais, a potência do jato não vacilou. O cristal de ignição disparou com sucesso na primeira tentativa, sem atraso algum. O desempenho foi excelente. Ele caminhou para frente e apontou para a alça do ombro do cavaleiro aprendiz. No entanto, a estrutura de transporte ainda pode ser otimizada. O recuo é muito forte durante o disparo e as alças de ombro são muito apertadas, afetando a estabilidade da mira. Ele se virou para Mike. Você pode adicionar uma cinta abdominal para distribuir o impacto e usar couro macio acolchoado para reduzir a pressão. Anotado, Mike assentiu com a cabeça. Louis, no entanto, deu um passo à frente com o olhar fixo nos restos ainda fumegantes, e então olhou para o jovem cavaleiro que permanecia de pé, estendendo a mão para lhe dar um tapinha no ombro. Bom trabalho. Em sua mente, ele já estava analisando rapidamente a praticidade dessa arma terrível no campo de batalha. Se esse fosse o poder, uma operação rotativa de uma equipe de 3 pessoas seria suficiente para suprimir completamente um ponto de avanço inimigo. Além disso, até mesmo um cavaleiro aprendiz conseguia controlar o lança-chamas com estabilidade. Quanto mais cavaleiros de patente superior, as chamas finalmente se extinguiram, deixando apenas uma pilha de carvão preto como breu no centro do terreno baldio, contendo os vestígios do que outrora fora parte do esqueleto do javali discerníveis nas cinzas. O vento dissipou o cheiro acre, e todos se aproximaram lentamente, ainda saboreando a cena chocante que acabavam de presenciar. Silco abaixou-se para examinar os restos mortais, agachando-se para verificar a espessura da camada carbonizada e os vestígios de graxa, murmurando para si mesmo. É simplesmente arte. Louis olhou em silêncio para a carcaça carbonizada do javali, mas em sua mente, ele já imaginava outra cena de batalha. Lança-chamas, juntamente com armaduras personalizadas resistentes ao calor, feitas sob medida para cavaleiros. Isso foi um golpe fatal para a casa devorada por vermes. Eles sabem lutar? Não importa, o importante é queimá-los vivos. Aqueles caras da casa comida por vermes basicamente não tinham métodos de ataque de longo alcance. Era tudo mordida em curta distância. Assim que o poder de fogo começasse, a família devorada por vermes que avançasse seria como mariposas atraídas pela chama, incapaz de durar sequer 5 segundos. Ele não conseguiu conter um riso baixo, um frio arrepio de excitação tática brilhando em seus olhos. Tratava-se de supressão frontal, força esmagadora, uma arma pura preparada para a linha de defesa humana. Louis deu um passo à frente, levantando a mão para dar um tapinha no ombro de Mike. Bom trabalho. Mike endireitou-se imediatamente, o rosto barbudo repleto de entusiasmo, chegando até a falar meio instante mais rápido.
Tudo isso graças a Vossa Senhoria. Seu projeto é verdadeiramente incrível. Eu jamais teria imaginado uma estrutura tão brilhante em 18 vidas. O guia de calor para esse bico. Quando você desenhou, achei que fosse só um rabisco, mas ele realmente ganhou vida. E não só ganhou vida, como ficou incrível. Diante dos intermináveis elogios de Mike, Louie apenas sorriu levemente, como se estivesse ouvindo uma brisa suave. Não fique só me bajulando, fale-me sobre a segunda, disse ele, num tom calmo. Mike fez uma pausa por um momento, depois assentiu vigorosamente como se um interruptor tivesse sido acionado. Sim, este segundo tesouro. Ouso dizer que é absolutamente uma das suas ideias mais insanas. Ele caminhou rapidamente até a segunda caixa de ferro próxima, ergueu a mão e com um clique da fechadura de ferro, levantou o pano que a cobria, revelando um tubo de lançamento grosso, curto e pesado. O corpo do tubo foi fundido em liga de ferro frio, com linhas nítidas e um leve padrão de fundição em sua superfície, transmitindo uma sensação de imenso peso. De um lado, estava conectado um tripé simples, porém robusto, com garras de aço retráteis fixadas na parte inferior para garantir estabilidade no solo. Isto é um lançador de bombas mágicas, disse Mike, endireitando-se com um tom solene. Não se trata de uma única arma, mas sim de um sistema de lançamento completo. Ele pode alternar entre os modos portátil e tripé, dependendo das necessidades do campo de batalha. Enquanto falava, ele ergueu o tubo de lançamento, apoiando a parte inferior com uma mão e a parte do meio com a outra, e o apoiou pesadamente no ombro. O diâmetro do cano era tão grande que mesmo apagado emanava um poder surpreendente. As bombas mágicas leves são mais leves e possuem um dispositivo anti-recuo para nivelamento, permitindo que os cavaleiros formais as lancem do ombro durante operações de campo, tornando-as adequadas para ataque surpresa ou guerra de guerrilha. Mas a verdadeira força desta coisa está aqui. Ele se abaixou para ajustar a posição do lançador, fincando firmemente o tripé no chão, puxando as garras de suporte e ajustando lentamente o tubo de lançamento para um ângulo de elevação de 45 graus. Em seguida, ele retirou uma ogiva de bomba mágica pesada do fundo da caixa. Diferentemente das bombas de pólvora, que dependem de explosões físicas, esta comprime a essência do magma em um núcleo de cristal, liberando uma onda de choque de energia mágica concentrada após a detonação. Esta é uma bomba mágica pesada, disse Mike em voz baixa, e é a que passou com sucesso no último teste. Um sujeito desses precisa ser lançado usando um tripé, não por falta de pessoal, mas para controlar o recuo na ignição. É tão forte que o operador teria o osso do ombro quebrado na hora. Ele carregou a ogiva firmemente no tubo de lançamento, certificando-se de que as gravações e os espaços estivessem alinhados antes de dar meio passo para trás. Mike olhou para Louie. A confiança característica do artesão em seu rosto diminuiu um pouco, substituída por uma calma e solenidade raras. Não sabemos que tipo de inimigo enfrentará no final, disse ele, mas se o alvo for uma muralha da cidade, é simplesmente uma arma de cerco. A próxima etapa foi a fase de testes. O local do teste foi escolhido em uma área de terra arrasada, a clareira escura deixada pelo teste anterior. O solo estava chamuscado, árido, com estacas de madeira carbonizadas e pedaços de ferro retorcidos ainda presentes, e o ar ainda carregava um leve cheiro de carvão e metal queimado. Mike acenou com a mão e vários cavaleiros juntos arrastaram 2 javalis da selva de gelo, firmemente acorrentados para uma certa distância, fixando-os em 2 pontos marcados, a 60 e 80 metros de distância, respectivamente. Eles se debateram e rugiram, suas enormes presas raspando o chão, mas não conseguiram mais escapar. Silco avançou, carregando um pesado recipiente de metal, e retirou uma bomba mágica de luz. O objeto era como uma lata de ferro com a espessura de metade de um braço, seu revestimento fosco, evidentemente forjado a frio e tratado termicamente com uma tampa detonadora de essência mágica na parte inferior, requintada e mortal. Ele pareceu desinteressado, apresentando-a friamente. A bomba de luz tem um alcance máximo de cerca de 100 passos, propulsionada por essência de magma, adequada para esquadrões de cavaleiros lançarem com a mão ou do ombro. Raio letal, ferimentos graves em um raio de 10 metros, queimaduras em um raio de 25 metros. A precisão do ponto de explosão é controlável. Após terminar de falar, um cavaleiro formal alto subiu ao posto de tiro, carregando firmemente a bomba mágica no tubo de lançamento. Ele apertou o anel de retenção, mirou no alvo a 60 metros, respirou fundo e, em seguida, puxou o gatilho com firmeza. Voxox! Com um baque abafado, a bomba mágica descreveu um arco no ar, deixando um rastro tênue de energia mágica enquanto voava em direção ao alvo distante. Nesse instante, Vai-Ryu instintivamente virou a cabeça para evitar a luz. Bum! Uma deslumbrante bola de fogo vermelho-alaranjada explodiu repentinamente à distância, como se uma palmeira gigante em chamas tivesse se chocado contra a terra. Chamas irromperam em direção ao céu, e ondas de calor escaldantes varreram a região, aparentemente incendiando todo o firmamento. A onda de choque irrompeu como um trovão retumbante, fazendo o chão tremer levemente. O javali da selva de gelo, posicionado no alvo a 60 metros, foi instantaneamente engolfado pela coluna de fogo, sua armadura de gelo derretendo, a carne se partindo e os ossos se desintegrando em pó na explosão. O animal a 80 metros de distância também foi afetado, seu corpo carbonizado e enegrecido, seus gritos lúgubres intermitentes. Uma densa fumaça preta subiu perto do epicentro da explosão, e até mesmo o galpão de testes, a 100 metros de distância, foi sacudido, provocando queda de poeira. Meu Deus! Vai-Ryu instintivamente deu meio passo para trás, com os olhos cheios de choque. Até mesmo os jovens cavaleiros que acompanhavam o grupo mudaram de expressão, muitos tapando os ouvidos, com o rosto demonstrando medo. Mesmo um cavaleiro de elite, se atingido de frente sem defesa de kit de batalha, provavelmente ficaria incapacitado ou até explodiria instantaneamente. Contudo, diante de tal poder avassalador, Louie apenas estreitou os olhos, revelando uma expressão de satisfação.
Em contrapartida, a Silco já havia se escondido bem longe. Ele naturalmente conhecia o verdadeiro poder dessa bomba de luz, pois ele mesmo a havia fabricado. Mas ele não gostou particularmente do produto final, pois era uma versão comprometida. A pasta escama de fogo era insuficiente, então ele teve que se contentar com menos, reduzindo a temperatura de ignição e a intensidade explosiva, conseguindo por pouco produzir em massa esse lote de bombas de combate leves. E Mike já havia se levantado do chão, sacudindo a poeira, com a empolgação mal estampada no rosto. Os tremores secundários da explosão não haviam se dissipado completamente, e o ar estava impregnado com o cheiro de queimado e pólvora. Louis permaneceu parado, semicerrando os olhos para a área atingida, que havia sido destruída e transformada em uma cratera. Após um longo momento ele assentiu com a cabeça. O poder explosivo é aceitável, é suficiente. Seu tom era calmo, mas os olhos de Mike brilharam ao ouvi-lo, ficando tão animados como se ele tivesse tomado um comprimido. Ao perceber a satisfação de Louis, Mike prosseguiu para o segundo teste. Ele ergueu a mão para Louis elevando a voz. A seguir, entramos na fase de testes da bomba mágica pesada. Silco carregou cuidadosamente a bomba mágica pesada da segunda caixa de ferro, seus movimentos firmes, mas as pontas dos dedos tremiam levemente, como se estivesse segurando um artefato sagrado. A aparência desta bomba mágica era quase idêntica à da bomba de luz, ainda uma carcaça de metal grossa, curta e pesada, sendo que apenas uma inspeção minuciosa revelava as diferenças sutis. Mas a verdadeira diferença estava escondida sob o revestimento interno, onde a pasta escama de fogo escorria lentamente, como veios de lava serpenteando dentro do metal, emitindo um brilho vermelho alaranjado tênue e transmitindo uma sensação insuportável de calor. E em seu âmago, um cristal mágico de platina vermelha estava silenciosamente incrustado, sua luz intensa tremeluzindo incessantemente, como um coração em chamas que poderia explodir a qualquer momento. Os olhos de Silco refletiam o brilho fraco, sua voz baixa e rouca, repleta de uma excitação e orgulho incontroláveis. Este tem um raio letal expandido de explosão severa em 50 metros, causando ferimentos graves por onda de choque em 80 metros, e a temperatura no centro da explosão se aproxima de 2000 graus Celsius. Enquanto falava, não conseguia conter o sorriso, o cansaço e a oleosidade em seu rosto pareciam ter desaparecido, substituídos apenas por puro fanatismo e uma sensação de realização. Um artesão imediatamente se apresentou, fixando habilmente o tripé e encaixando esta bomba mágica pesada na ranhura de lançamento. O dispositivo de propulsão de cristal de fogo começou a zumbir, como o rosnado baixo de alguma fera. O ângulo foi aumentando lentamente até finalmente se estabilizar em uma elevação de 45 graus, apontando para a base de uma montanha rochosa robusta a 300 passos de distância. Este foi um teste de ataque de longo alcance planejado deliberadamente. As camadas rochosas na base daquela montanha eram duras, contendo ferro frio e veios de gelo profundos, que explosivos comuns não conseguiam quebrar. Assim que o artesão terminou a contagem regressiva, o pavio foi puxado e a pesada bomba explodiu do tubo. Bang! A bomba mágica descreveu uma trajetória carmesim, deixando um rastro de fogo como um meteoro enquanto subia aos céus, voando por quase 3 segundos antes de atingir com precisão a base daquela montanha. Boom, rumble! Naquele instante foi como se o deus do fogo tivesse brandido seu martelo, esmagando com ferocidade a espinha dorsal das terras do norte. Não foi apenas a superfície da montanha que explodiu, mas ela desabou completamente por dentro. O centro da explosão criou um buraco gigantesco e chamuscado com vários metros de profundidade e dezenas de metros de diâmetro. A rocha derreteu instantaneamente e as bordas se encheram de chamas carmesins, como a garganta do inferno se abrindo. Correntes de ar de alta temperatura e fragmentos de rocha jorraram, varrendo a encosta da montanha. Toda a encosta desabou, a neve acumulada evaporou com a corrente de ar, o solo exposto carbonizou instantaneamente, deixando longas marcas de queimadura. O chão rachou como se tivesse sido rasgado por garras gigantes. Ainda mais assustador, a abertura não só explodiu, como também expeliu continuamente chamas vermelho-escuras formadas pela pasta escama de fogo em chamas. As chamas dançavam descontroladamente ao pé da montanha, uivando incessantemente ao vento, e até mesmo distorções visíveis de calor apareceram no ar. Mesmo estando todos no mirante a 100 metros de distância, sentiam um calor insuportável, como se o ar estivesse em chamas, e até respirar era extremamente doloroso, com ondas de poeira atingindo seus rostos e seus tímpanos zumbindo. Vaio foi o primeiro a exclamar. Isso não é uma explosão, é cavar um buraco. É um fogo que engole montanhas. Mike olhou para a base da montanha distante, desmoronando e em chamas, e respondeu em voz baixa, é para isso que ela foi preparada para um cerco. Um único disparo disso pode destruir a muralha de uma cidade. A montanha continuou a tremer e desmoronar, as chamas se espalhando, queimando a neve acumulada e até mesmo incendiando veios subterrâneos de gás natural, acompanhadas por uma série de estrondos abafados, expelindo mais chamas escuras, como se um vulcão tivesse acabado de emergir à superfície. Passaram-se 30 segundos completos e as chamas ainda não haviam se extinguido. O centro da explosão ainda pulsava com uma onda de fogo, aquele olho de chamas. Parecia ter se aberto e ainda não ter se fechado. Todos ficaram em silêncio, o ar estava impregnado com um cheiro de queimado, e o calor e o rugido persistiram por um longo tempo. Os olhos de Vaio estavam arregalados, e ele não percebeu as manchas de sangue na lateral do rosto causadas pela poeira que voava. Se eu estivesse lá, provavelmente não me sobraria nem cinzas. E Silco mal conseguia esconder sua empolgação. Ele fitou as chamas que ainda ardiam, com os olhos cheios de orgulho e uma espécie de satisfação quase fanática. Essa era a arma que ele havia criado, essa era a fórmula de destruição que ele havia concebido. Mais importante ainda, esta não era a versão mais
mais forte. Mike olhou para a base da montanha que ainda desmoronava com um tom de voz incomumente baixo e solene. Esta não é uma arma comum. É uma combinação de explosão e fogo infernal. Ele se virou para Luiz com a voz grave. Meu senhor, esse tipo de coisa não serve para abrir caminhos, serve para acabar com guerras. Luiz assentiu lentamente. Comecem a produção em massa imediatamente. É muito provável que seja necessário em breve. Ao ouvir isso, o coração de Mike apertou e ele imediatamente assentiu vigorosamente como um pintinho bicando. Capítulo 202. A habilidade de Eduardo. Na adega fria, a luz da lareira tremeluzia. O caixão, feito de madeira maciça escura, foi colocado no centro e sua tampa não estava totalmente fechada. Lá dentro jazia o corpo de um menino, Ike, um jurados da neve de 12 anos. Luiz solicitou que o território do amanhecer invernal o transportasse de volta alguns dias antes, por um motivo simples. Poderia haver alguma doença. Então era melhor enviá-lo de volta para a pesquisa. Ele não tinha nenhum sentimento particular pelo cadáver em si. Ele o trouxe de volta principalmente porque estava relacionado ao ninho da mãe. Sério? Luiz fungou levemente 2 vezes, inclinando a cabeça para olhar para o irmão mais velho ao seu lado. Você caiu num poço séptico um dia e não se lavou? Por que esse cheiro é mais complexo do que o de um cadáver? Porque tem um monte de merda do meu lado. Eduardo o encarou com a voz impassível. Se não fosse pelo ambiente inapropriado, eu te prensaria contra a parede agora mesmo. Pô, você sabe mesmo como falar. Os lábios de Luiz se curvaram em um sorriso. Ele não só não estava bravo, como virou a cabeça para fungar seriamente. Após vários encontros, a relação entre os 2 irmãos tornou-se bastante íntima, e ambos tinham uma inclinação para piadas. Então um pouco de provocação não era nada demais. Preciso usar o talento que herdei. Você deveria se retirar por um instante, disse Eduardo com indiferença. Luiz não se mexeu, como se não tivesse entendido o significado de por favor, vá embora, e em vez disso ergueu uma sobrancelha. Ah, seu talento não pode ser visto pelos outros, e você precisa usá-lo sozinho. Luiz, o tom de Eduardo ficou um pouco mais pesado. Estou falando sério. Saia daqui. Quanto mais sério você fica, mais acho que tem algo de errado com você. Luiz abriu os braços, demonstrando uma expressão de realmente não posso fazer nada com você. Seu talento exige que você fique no para usá-lo? Estou dizendo isso pela última vez. Eduardo ergueu o olhar. Luiz deu de ombros e finalmente caminhou em direção à porta, resmungando enquanto ia, até para proteger do próprio irmão mais novo. A educação do papai foi um fracasso. A expressão de Eduardo não mudou, mas inconscientemente ele puxou a parte da frente de sua capa com mais força, como se quisesse esconder algo. Ele não queria mentir, mas também não conseguia dizer a verdade. Porque na teocracia da Flor da Pena Dourada, ele era o emissário do bispo, e neste território imperial, ele era filho de um dos 8 grandes duques. Razões especiais permitiram-lhe navegar entre 2 forças hostis, mantendo um equilíbrio delicado e perigoso. O ódio entre o Império Sangue de Ferro e a Flor da Pena Dourada era profundo demais, uma ruptura que ele não conseguia sanar. Mas ele não sabia que Luiz já havia descoberto tudo isso secretamente através do sistema diário de inteligência. Ele sabia que Eduardo vinha da Santa Sé e que sua verdadeira missão nesta viagem ao território do norte era investigar o desaparecimento do grão-mago Jürgen Loken. No entanto, Luiz nunca o denunciou. Em primeiro lugar, porque não havia necessidade. Em segundo lugar, porque a porta de Eduardo bateu com um baque, o eco reverberando sob o teto de pedra em arco. O porão voltou ao silêncio, restando apenas Eduardo e o caixão do menino. Ele suspirou baixinho. Para ser mais preciso, esse irmão mais novo era um irmão que ele só tinha conhecido algumas vezes. Inicialmente, ele pensava que seria uma pessoa calma, estável e cautelosa. Afinal, prosperar em um lugar como o território do norte e se tornar um visconde em pouco tempo não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer. Sua impressão inicial foi realmente essa, mas depois de passar um tempo juntos, ele percebeu que essa pessoa era capaz de contar piadas extravagantes, às vezes até o deixando sem palavras. Pô! Eduardo soltou um resmungo baixo e balançou a cabeça. Então ele deixou de lado seus pensamentos descontraídos, e sua expressão gradualmente se tornou solene. Eduardo expirou lentamente, estendendo a mão direita, revelando um padrão dourado na palma que lembrava uma pena, mas não era ao mesmo tempo uma pena. A luz dourada tremulava levemente como um esplendor sagrado que se desdobrava e florescia silenciosamente em sua carne e sangue. Ele se inclinou e pressionou suavemente a palma da mão sobre o peito de Ike. No instante seguinte, a graça divina se manifestou. A tênue luz do padrão irrompeu como uma maré, espalhando-se pela carne, pelos ossos e pelos ecos da memória. A breve e trágica vida de Ike emergiu silenciosamente, entrelaçada e ecoou em fragmentos nas profundezas de sua consciência. Eduardo viu a infância de Ike. Em meio a um ataque aéreo violento, um bebê chorou ao nascer. Uma mulher, pálida e com a mão no abdômen, entregou a criança tremendo a um homem ensanguentado. O nome dele é Ike e ela sussurrou por fim, e com isso se apagou como uma vela ao vento. A infância de Ike não teve o abraço de uma mãe, apenas as mãos ásperas de guerreiros e tendas ainda com cheiro de pólvora. Todas as manhãs Ike ficava de pé numa colina nevada, vigiando com o vento frio açoitando sua capa, como um pequeno adulto. Seu momento favorito era voltar ao acampamento ao entardecer, reunir-se em volta da fogueira e ouvir seu pai contar histórias de glória. Um dia, você também o vestirá. Takarin apontou para seu próprio manto de glória. Naquele momento, Ike acreditou que um dia se tornaria um herói. Ele assentiu com a cabeça, seus olhos jovens, mas firmes. Eduardo sentiu o medo reprimido da criança, mas um dia, Eric parou de repente de fazer piadas. Ula ficou parada em silêncio na neve perto do acampamento à noite, olhando para o céu.
Seu pai rangeu os dentes enquanto dormia, murmurando palavras incompreensíveis. Ele sentiu instintivamente que o acampamento familiar estava se tornando estranho. Ele mordeu o lábio, reprimindo o medo no peito. O menino não sabia o que estava acontecendo, apenas que não podia deixar seu pai preocupado. Eduardo vivenciou essa fuga. Em plena noite, a mão de Ike era firmemente segurada por seu pai enquanto fugiam. O vento frio rasgava seus mantos. Ele caiu inúmeras vezes, os joelhos já em carne viva, o sangue congelando e formando uma crosta em suas calças. Siga para o sul e não olhe para trás. Seu pai disse em voz baixa, uma voz tão fria que era quase desumana, mas que parecia uma lâmina perfurando seus ouvidos e apunhalando seu coração. E você? Sussurrou Ike. Sua resposta foi uma série repentina de passos vindos da floresta nevada próxima. Eles se viraram e figuras familiares estavam na neve, Bru e Os tios e anciãos que outrora beberam e brigaram ao lado de seu pai agora se aproximavam lentamente como marionetes sendo manipuladas. Seu pai desembainhou a espada, rugindo ao encarar seus antigos irmãos. O sangue manchava a neve, rugidos rasgavam o céu noturno. Ike olhou para trás uma última vez. Essa foi a última vez que viu seu pai. Eduardo testemunhou pessoalmente o fim da manhã. Ike caminhava sozinho, tropeçando pela vasta floresta branca. Ele caiu, levantou-se e caiu novamente, finalmente incapaz de ficar de pé. Seus pezinhos já estavam salpicados de sangue no chão, e antes de cair, ele ainda segurava o emblema e a espada curta caída, como se estivesse guardando algo ou esperando por alguém. A luz do sol filtrava-se pelas clareiras das árvores, incidindo sobre o pequeno corpo rígido, como uma despedida silenciosa. A visão terminou. Eduardo endireitou-se lentamente, com os olhos já marejados de lágrimas. Aquilo não foi uma alucinação, nem a observação de uma memória, mas uma imersão na vida, como se ele tivesse vivenciado aquilo pessoalmente. A graça divina não foi uma dádiva suave, mas um preço alto a se pagar pela sinestesia. O medo, o desespero, a teimosia e o anseio não realizado de Ike perfuravam seus nervos como agulhas de aço. Ele ofegou, enxugando as lágrimas com o dorso da mão, mas quanto mais enxugava, mais embaçada a visão ficava. Seus nós dos dedos estavam brancos, agarrando a manga para tentar conter o tremor, mas uma montanha de fadiga o oprimia, tornando-o quase incapaz de se manter firme. Essa era a dor de ser esmagado por emoções que não eram suas, mas que eram tão profundamente sentidas quanto um coração partido. Eduardo encostou-se à parede de pedra fria, fechou os olhos e permaneceu em silêncio por um bom tempo. Aquela emoção dolorosa finalmente diminuiu um pouco, recuando de seus dedos como a maré que recua, deixando apenas a racionalidade retornar lentamente. Ele respirou fundo, expirou um vapor branco e começou a processar o que acabará de ver e sentir. Primeiro, Ike entrou em contato com o ninho-mãe antes de morrer, ou melhor, com alguma energia mental residual dele. Em segundo lugar, a contaminação do ninho-mãe não se limita a cadáveres. Ela tem a capacidade de corroer sutil, secreta e silenciosamente as mentes das pessoas vivas. Ele olhou para o caixão ainda não completamente fechado, com os olhos cheios de uma piedade evidente. Terceiro, a fortaleza dos Jurados da Neve, da qual Ike e seu pai finalmente escaparam, a julgar pelos ecos mentais. Muito provavelmente não era um acampamento comum. Provavelmente era uma colmeia da ninho-mãe disfarçada de fortaleza. A porta se abriu com um estrondo, deixando escapar um cheiro seco, frio e úmido de porão. Louis, que estava esperando do lado de fora entediado, deu de ombros. Finalmente me deixando entrar? Pensei que você estivesse aí dentro se despindo e dançando. Pare de brincar. A voz de Eduardo era muito baixa, seu rosto sério. Temos um problema. A expressão de Louis endureceu, e suas brincadeiras desapareceram instantaneamente. Ele entrou na sala e depois de ouvir o relato de Eduardo, seu semblante ficou ainda mais solene. Contaminando pessoas vivas, fortalezas escondidas e possivelmente até se reproduzindo bem debaixo dos nossos narizes. Louis repetiu em voz baixa, um brilho frio e perigoso reluzindo em seus olhos. Ele não perdeu mais tempo com palavras, simplesmente ergueu a mão e estalou os dedos. Cavaleiros de reconhecimento, desdobrem-se. Alvo, área de 30 li ao redor do território da aurora invernal. Vocês devem encontrar a fortaleza dos Jurados da Neve. Imediatamente as respostas ecoaram do lado de fora. O clangor das armaduras, cavaleiros correndo, figuras recuando de forma ordenada. Só então Louis virou o rosto, seu olhar pousando em seu irmão mais velho, que permanecia em silêncio, sua voz tão baixa que era quase um sussurro. Se esse for mesmo o ninho da mãe. Ele fez uma pausa por um instante, e então um leve sorriso malévolo surgiu em seus lábios. Então perfeito. Eu só estava me perguntando se minha espada estava afiada o suficiente. Folhas desciam flutuando da encosta, o vento rodopiante farfalhava nos galhos secos, e a floresta estava silenciosa, como se nem mesmo os pássaros ousassem cantar. Sob o comando de Louis, o esquadrão de cavaleiros batedores da Maré Vermelha iniciou uma busca sistemática na área ao redor da Fortaleza dos Escolhidos Jurados. Em grupos. Após 2 dias e 2 noites de reconhecimento, uma pequena equipe finalmente descobriu um assentamento não mapeado em uma encosta distante, no meio da densa floresta do território do norte. Caslow estava deitado atrás de uma pedra com a testa franzida. Ele era o capitão dessa equipe de reconhecimento, experiente e firme. Naquele momento, seu olhar estava fixo na aldeia desconhecida abaixo da encosta. Um lugar que não está no mapa, na verdade, tem uma fortaleza completa. Malditos ratos fedorentos. Ele disse em voz baixa. As casas do assentamento eram rústicas e simples, em sua maioria cabanas de madeira tortas e paredes construídas com lajes de pedra. Mas, curiosamente, várias torres de vigia e torres de flechas de madeira, estruturalmente intactas, ainda estavam operacionais, como se tivessem sido cuidadosamente conservadas.
Não se tratava de uma aldeia formada naturalmente, mas sim de uma espécie de fortaleza militar organizada. No entanto, ainda mais bizarras eram as pessoas. Eles não eram aldeões comuns, mas sim membros da tribo Jurados da Neve. As omoplatas, as marcas da armadura, os calos nas mãos e as insígnias restantes em seus cintos indicavam isso. Esta era uma unidade completa. Homens adultos, fortes e robustos que outrora juraram morrer por suas crenças, bravos e habilidosos em combate. Mas agora permaneciam imóveis como estátuas das quais a alma fora extraída, à beira da rua, sob beirais e em torres de vigia. Kaslu olhou fixamente para eles com a garganta seca. Ele próprio viu um homem corpulento com porte de urso, vestindo uma armadura de couro esfarrapada, segurando um grande machado enferrujado, mas parado ereto em frente a uma cabana de madeira com o olhar fixo em um determinado canto por meia hora inteira, sem sequer mover uma sobrancelha. Não se trata de estado de alerta nem de vigilância, mas sim de imersão. Eles estão viajando na maionese? Sussurrou Alan. Não, a voz de Rio era quase inaudível. Eles simplesmente não querem se mexer. Kaslu estreitou os olhos lentamente. Não é que eles não consigam se mover, mas sim que não querem se mover. Estão presos como se esmagados por um sonho dentro de seus corpos, até mesmo seus músculos tivessem se esquecido de se contrair. Os batedores viram os Jurados da Neve encostado em um pilar de madeira, a cabeça rigidamente inclinada para trás, a boca ligeiramente aberta, como se estivesse recitando silenciosamente algumas palavras antigas. Mas o formato da sua boca, o tom, o ritmo, era como um eco distorcido vindo debaixo d'água, quase fazendo o coração coçar. Vocês não acham que eles nem estão mais vivos? Alan rangeu os dentes, mas eles claramente ainda estão respirando. Eles continuaram a observar, e quanto mais observavam, mais arrepiante se tornava. Um guerreiro dos Jurados da Neve limpava sua faca, mas estava limpando o ar. Não havia faca alguma em sua mão. Alguém estava praticando arco e flecha com uma postura incrivelmente correta, mas não havia nada à sua frente. E uma guerreira alta estava de pé em uma plataforma de secagem, a luz do sol banhando todo o seu corpo, erguendo os braços como se estivesse acolhendo algo. E isso é sonambulismo. Rio finalmente falou. Eles ainda se lembram de seus movimentos de combate, seus hábitos de treinamento, mas por algum motivo. É como se toda a vila tivesse caído em um sonho compartilhado, repetindo constantemente coisas que há muito perderam o sentido. Eles não são loucos descontrolados, sussurrou Kaslu, são marionetes conscientes. De repente, Alan deu um suspiro de espanto, olhando para o horizonte. Na entrada da aldeia, um Jurados da Neve permanecia imóvel junto à cerca de madeira, como uma estátua em guarda. Essa pessoa, de repente, muito levemente, quase imperceptivelmente virou o olho, olhando diretamente na direção do esconderijo deles. Tensos vasos sanguíneos surgiram naqueles olhos sem vida, emaranhando-se e movendo-se como teias de aranha. Ele nos viu? A voz de Alan tremia. Não, Kaslu os puxou para trás. Ele não nos viu, ele viu algo em seu sonho. Não podemos mais assistir. Ele tomou uma decisão repentina, com a voz fria e dura. Se continuarmos assistindo, também ficaremos presos. Alan cerrou os dentes e sussurrou. Deveríamos atear fogo agora? Kaslu olhou para ele, com a voz baixa, mas excepcionalmente firme. Não. O senhor quer inteligência, e é fácil se voltar contra ele. Alan e Rio assentiram em uníssono. Entendido. Eles desceram a montanha rapidamente, sem dizer mais uma palavra. O vento soprava pela floresta da montanha, agitando as bordas de seus mantos, e também em direção à aldeia estranhamente adormecida no vale abaixo. Sem latidos de cachorro, sem fumaça de cozinha. Apenas aquele grupo de pessoas que murmuravam baixinho, que pareciam vivas, mas sonâmbulas, repetiam lentamente aquelas frases sem sentido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 203, Forças Especiais Domésticas Carnívoras. Esta aldeia é pior do que eu esperava. Louis estava atrás de um muro de pedra quebrado, a palma da mão apoiada em um tijolo destruído, o olhar fixo no centro da vila. Sussurros surgiam como uma maré, mas persistiam como fios fragmentados ao vento, recusando-se a dissipar. Na praça, os aldeões moviam-se lentamente sobre as lajes de pedra rachadas, como marionetes cujas almas lhes foram arrancadas. Suas roupas estavam esfarrapadas, sua pele acinzentada, seus olhos turvos como os de peixes mortos, mas seus lábios tremiam constantemente, murmurando algo baixinho. Vocês não acham que o estado dessas famílias corroídas por vermes é diferente daquelas que encontramos da última vez em Crista do Aberto Frio? Eduardo foi o primeiro a falar, seu olhar percorrendo as figuras errantes. Aquelas eram apenas cadáveres controlados. Mas essas pessoas, essas casas corroídas por vermes parecem reter um pouquinho de si mesmas, respondeu Louis. Mas para semi-parasitas, ponderou Eduardo, acariciando o queixo. A questão é por que manter a consciência? Se for para controle, a eficiência é muito baixa. Se o mentor simplesmente quer atormentar, isso é muito artístico. Louis assentiu com a cabeça, seu olhar pousando no centro da vila. Era um altar de pedra, com cerca de 2 metros de altura, cujas bordas estavam desgastadas e manchadas. Um lugar sagrado originalmente destinado a cerimônias ou oferendas. Mas naquele momento, o altar já havia mudado de aparência há muito tempo. Trepadeiras vermelho escuras estavam maliciosamente entrelaçadas ao redor dele, densas e intrincadas como um casulo de teia de aranha. A superfície das videiras era um tecido fibroso semi-transparente, e um líquido vermelho escuro parecia fluir lentamente em seu interior. Está se mexendo, disse Eduardo, estreitando os olhos com a voz quase inaudível. Ambos perceberam que a massa de vinhas não estava parada, subia e descia sutilmente, como se estivessem expirando. Não é como um vento acidental ou tremores, há uma resposta vital, disse Louis, semicerrando os olhos e encarando o crepe irregular. Ou está em gestação, sussurrou Eduardo num tom incomumente solene.
Um ninho materno? Perguntou Louis hesitante. Eduardo assentiu com a cabeça, a possibilidade não é pequena. Um silêncio se instalou entre eles, pois ambos sabiam o que aquilo implicava. Eduardo olhou de soslaio para o irmão mais novo ao seu lado e finalmente falou em voz baixa. Tem certeza de que consegue lidar com isso desta vez? O que você quer dizer? Louis inclinou a cabeça para olhá-lo. Eu sei que você já derrotou um ninho-mãe antes. Eduardo suspirou baixinho, mas naquela época, o Duque Edmund, um cavaleiro de elite, estava na retaguarda. Desta vez é muito arriscado. Louis respondeu calmamente. Você já tentou me persuadir uma vez antes de vir. Não vou correr riscos quando não estiver confiante. Se houver algum problema, evacuarei imediatamente. A rota já foi planejada. Eduardo olhou para ele por alguns segundos, depois finalmente suspirou baixinho. Tudo bem, contanto que você saiba o que está fazendo. E enquanto conversavam, um fluxo contínuo de cavaleiros já se infiltrava nos arredores da vila. Em grupos de 5, movendo-se de forma coordenada, eles rondavam furtivamente a aldeia. Eles usavam um novo tipo de armadura preta e prateada, de design elegante, com camadas protetoras flexíveis especiais nas articulações que não apenas isolavam o calor, mas também ofereciam alguma resistência a ácidos e agulhas parasitas. Em cada grupo, 2 homens carregavam pesados lança-chamas com os focinhos semelhantes a dentes de macacos selvagens, e tubos conectados a tanques de combustível comprimido nas costas. Outro carregava um lançador de bombas mágicas especializado com munição já inserida. Os 3 restantes estavam armados com armas brancas para combate corpo a corpo, lanças longas, espadas grandes e manoplas. E cada um também tinha uma bomba mágica leve e um frasco de combustível reserva pendurados na cintura. Seus movimentos eram quase silenciosos, com apenas um leve atrito metálico e o suave ruído das botas no chão lamacento. São estes? Eduardo ergueu uma sobrancelha, demonstrando um raro indício de interesse. Essas são as equipes especiais de ataque doméstico corroídas por vermes, respondeu Louis calmamente. Sofremos muitas perdas na última batalha, então aprendi com isso e simplesmente formei uma unidade especificamente para lidar com essas coisas. O olhar de Eduardo deteve-se nos membros da equipe de ataque especial, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Para que servem essas garrafas penduradas na cintura deles? Óleo para lamparina? Ele apontou para uma fileira de recipientes de metal no quadril de um dos guerreiros. Não derramariam. Louis disse misteriosamente. Você saberá quando vir. O luar era tênue e o vento soprava entre os escombros carbonizados da aldeia desolada. Todos os cavaleiros estavam em posição. Louis estava em uma plataforma alta e quebrada, sussurrando. Preparar, começar. O comandante ao lado dele, com a mão esquerda atrás das costas, ergueu lentamente a bandeira de comando com fundo carmesim e listras douradas. Sinal confirmado. Todas as equipes em posição, infiltração silenciosa. As equipes de ataque especial dos cavaleiros, compostas por 5 homens e trajando suas armaduras personalizadas em preto e prata, moviam-se como correntes de ferro cortando as sombras da noite. A escuridão os escondia enquanto se infiltravam silenciosamente em pontos-chave nos arredores da vila, ocupando terrenos elevados e posições de tiro. Bomba mágica pronta. Bombas de magia de luz foram discretamente colocadas na área central da vila. Então, um gesto quase imperceptível foi feito, e no instante seguinte, bum! Chamas vermelho-alaranjadas pareciam cair do céu, como um sol poente enfurecido, explodindo repentinamente no coração da vila. Ondas de calor levantaram cinzas e bolas de fogo subiram ao ar, engolfando instantaneamente tudo em um raio de 10 metros. As formas das famílias devoradas por vermes explodiram no inferno, seus membros se contorcendo e se debatendo violentamente, a carne carbonizando e se desprendendo sob o calor intenso, antes de caírem ao chão após emitirem gritos horripilantes. Num raio de 25 metros, grandes áreas de edifícios foram afetadas e casas de madeira desabaram com um estrondo. As torres de vigia inclinaram-se e desmoronaram na onda de fogo, e os aldeões, em seu estado sonâmbulo, foram consumidos pelas chamas numa mistura de despertar e confusão, seus gritos rasgando o vento. O chão tremeu como se um dragão terrestre tivesse se virado, a terra queimada se abriu em rachaduras, e a luz da fogueira iluminou o céu noturno como se fosse dia. Um bom começo. De um ponto elevado distante, Eduardo observou um mar de fogo onde chamas vermelhas e cadáveres sombrios se entrelaçavam, suspirando baixinho. O poder dessas bombas mágicas está entre os melhores, mesmo na capital imperial. Eu não esperava que você tivesse um poder de fogo tão massivo à sua disposição. Isto é apenas o começo, disse Louis, parado ao lado dele, olhando atentamente para baixo. Embora essas bombas mágicas leves tenham causado danos significativos, as famílias devoradas por vermes não eram criaturas irracionais. Seu contra-ataque foi ainda mais rápido e bizarro do que se imaginava. Ouviam-se gritos vindos de dentro da aldeia, e aquelas figuras humanoides, que se moviam como se estivessem sonâmbulas agora, pareciam ter sido despertadas por alguma vontade. Eles já não estavam confusos, mas soltaram rugidos baixos, correndo em direção à origem do fogo. Alguns já estavam desmembrados, com as barrigas abertas, mas ainda conseguiam se apoiar com as mãos e atacar. Alguns tiveram a garganta queimada, mas usaram os joelhos e os pés para correr como fantasmas. Uma das criaturas da família, corroída por vermes, cujos braços haviam sido arrancados e metade do corpo carbonizada, subitamente se contorceu e se debateu no chão, e seu peito começou a inchar lentamente. Algo se contorcia sob sua pele, como se um segundo coração estivesse batendo. No instante seguinte, com um baque, a pele carbonizada se rasgou. Um totem preto-púrpura surgiu subitamente sobre ele, como uma tatuagem parasita, enrolando-se no peito, nos braços e até mesmo na nuca da família devorada por vermes. Esses totens eram como seres vivos, contorcendo-se lentamente sobre o corpo da família devorada por vermes. A cada pulsação, a carne fervia um pouco mais.
Bum! Diversas casas devoradas por vermes explodiram repentinamente com uma densa energia negra, liberando um poder semelhante à aura de batalha, que avançou em direção aos cavaleiros. É o Berserk fervente? As pupilas de Luís se contraíram repentinamente, num sussurro quase inconsciente. Nem ele conseguiu esconder um toque de surpresa. A expressão de Eduardo mudou ligeiramente ao ouvir isso. Ele também conhecia o termo. Era uma arte proibida originária de antigas tribos das terras do norte. Somente em situações verdadeiramente desesperadoras, sem saída, os jurados da neve ativaria o totem cor de sangue enterrado no fundo do seu peito. Naquele instante, o sangue deles pareceu inflamar-se, estimulando a força todo o potencial, fazendo com que os músculos inchassem descontroladamente, as pupilas ficassem vermelhas como sangue e o poder de combate aumentasse várias vezes. Mas o custo era igualmente aterrador, pele lacerada, órgãos internos estourando, sangramento por 7 orifícios, ossos se estilhaçando. No momento em que a energia se esgotasse, o corpo do usuário entraria em colapso e morreria como uma casca vazia, desprovida de sua essência. Essa arte secreta só deve ser dominada por verdadeiros guerreiros bárbaros do norte. Mas agora, aquelas casas infestadas de vermes também poderiam usar? E essas famílias corroídas por vermes não tinham medo nenhum da morte. À luz da fogueira, os monstros com totens preto-púrpura corriam descontroladamente, liberando o poder da carne e do sangue em expansão enquanto queimavam. O braço de uma das criaturas da casa devorada por vermes rasgava e remodelava-se continuamente enquanto corria, sua epiderme inchando como serpentes vivas se enrolando, e seus músculos em rápido crescimento chegavam a rasgar fragmentos de sua armadura. Eles surgiram enquanto investiam contra os cavaleiros, como feras selvagens emergindo de um mar de sangue fervente. É claro que os cavaleiros de Luís não estavam despreparados. Diante do avanço das famílias devoradas por vermes, eles mudaram rapidamente de formação, espadas longas e lanças se chocando e varrendo o céu à luz da fogueira, o som do metal colidindo com a carne pútrida ecoando pela noite. Ah, eles não conseguem segurá-los. De pé na encosta alta, Eduardo franziu a testa, um lampejo de preocupação brilhando em seus olhos. Essas casas corroídas por vermes não eram criaturas mortas comuns. Eles ainda conseguiam correr descontroladamente em meio às chamas e até mesmo emitiam uma aura de batalha carmesim de seus corpos. Seu estilo de luta misturando as técnicas de guerreiros humanos com a força bruta de feras selvagens. Esses não eram mais mortos-vivos comuns, mas sim armas de combate reforçadas. Este seu grupo de cavaleiros, receio que será completamente aniquilado. Ele olhou para Luí ao seu lado, com um tom de voz tingido de leve angústia. Não se apresse, Luí pronunciou apenas 2 palavras calmas. No instante seguinte, bum! Um rugido ensurdecedor irrompeu de repente. Entre os cavaleiros, o homem com o cartucho redondo nas costas e o dispositivo de metal de cano grosso no ombro repentinamente puxou o gatilho. Silvo. A válvula de pressão abriu abruptamente e uma espessa labareda irrompeu do bocal principal. Era um poder ardente, mais violento que a magia. Chamas carmesins misturadas com óleo de escama de fogo, transformando-se em uma língua de dragão flamejante e de alta temperatura no ar, rugindo e investindo contra as linhas inimigas. O que é isso? As pupilas de Eduardo se contraíram bruscamente, seu corpo instintivamente se inclinou para a frente, sua voz revelando um raro toque de tensão e horror. Ele percebeu que as chamas que jorravam não eram combustão comum, mas semelhantes ao chicote da morte, brandindo arcos destrutivos no ar. Os cadáveres da família, devorados por vermes, gritavam e se contorciam nas chamas, membros decepados voando por todos os lados, em agonia e loucura. Os totens preto-púrpura nos corpos parasitas explodiram em escória carbonizada sob o calor intenso, tendo seu próprio direito de lutar arrancado deles. Ainda mais assustador, as chamas pareciam ter vida própria. O óleo em alta temperatura grudava como cobras venenosas, inflamando-se ao contato e queimando de forma inextinguível. Uma vez que o cadáver de um membro da família devorada por vermes fosse incendiado, mesmo que caísse no chão, apenas levaria o fogo para sombras e becos escuros, arrastando também para o purgatório aqueles membros da família devorada por vermes ainda não descobertos. O coração de Eduardo batia forte. Ele tinha testemunhado a crueldade da guerra e também a eficácia das armas. Mas essa cena destruiu completamente sua compreensão e experiência anteriores. Isto não é magia. Ele sussurrou num tom não de negação, mas sim de confirmação chocada. Nem é alquimia, nem sequer há flutuações na aura de batalha, e mesmo assim consegue criar uma letalidade tão aterradora. Seu olhar estava fixo no dispositivo lança-chamas, que parecia uma fenda para o inferno, e sua voz um pouco rouca. Você inventou isso? Ele não sabia se o próprio Luís havia criado aquilo, ou se tinha um artesão genial sob seu comando. Mas, de qualquer forma, uma coisa era clara para ele. Tal arma nunca havia aparecido em outros territórios. Luís não se virou sua voz calma, mas revelando uma aspereza inconfundível, o produto de uma dolorosa introspecção, batizado de lança-chamas escama de fogo, criado especificamente para ataques à casa carnívora. Infelizmente, os materiais são escassos e os produtos acabados são raros. Antes que ele terminasse de falar, o fogo infernal já havia transformado todo o beco em uma fornalha carmesim, e o lamento da família devorada por vermes ecoava em um rugido contínuo. No campo de batalha, a equipe de cavaleiro, composta por 5 pessoas, se posicionou rapidamente, avançando na formação em T previamente treinada diversas vezes. O lança-chamas principal na frente avançava firmemente como núcleo do campo de batalha, o bocal em seu ombro expelindo continuamente chamas furiosas. Os lança-chamas secundários moviam-se com flexibilidade em ambas as asas, serpenteando pelas linhas de fogo, tapando quaisquer lacunas. Até mesmo uma única casa devorada por vermes que tivesse escapado.
não conseguiria dar um passo sequer mais perto. Os outros cavaleiros patrulhavam os flancos da formação, interceptando os ataques com bestas e lanças longas. Cada cavaleiro era bem treinado, reagindo com rapidez e coordenando-se com habilidade. Qualquer cadáver da casa devorada por vermes que tentasse romper a linha de fogo seria atravessado no crânio por flechas ou arremessado pelos ares por uma lança em questão de segundos. O primeiro grupo de casas atingidas pelo incêndio não teve chance de reagir antes de ser engolido pelas chamas. A alta temperatura rasgou instantaneamente o que restava de sua pele, a carne vaporizou-se no calor escaldante. Os tendões se enrolaram e os ossos racharam e estouraram dentro de seus corpos. Em apenas meio minuto, a cobertura cruzada dos lança-chamas transformou o beco estreito à frente em um purgatório de fogo. As chamas varreram as paredes de tijolos, subiram aos telhados e romperam sob os beirais. O mar de fogo vermelho-alaranjado era como as fauces abertas de uma fera feroz, devorando todos os cadáveres escondidos, móveis e agonizantes da família devorada por vermes. Em alguns casos, os cadáveres das casas devoradas por vermes tinham um braço inteiro explodindo com um estalo, ossos saltando da ferida como pipoca, acompanhados pelo cheiro de carne queimada que se espalhava ao vento da noite. Alguns cadáveres de moradores de casas devorados por vermes se chocaram freneticamente contra as paredes tentando escapar, apenas para serem consumidos diretamente pelo fogo de óleo na parede, rolando no chão e gritando horrivelmente, transformando-se em uma pilha de cinzas carbonizadas. Uma casa corroída por vermes que acabará de sair correndo da entrada do beco estava prestes a saltar quando foi atingida no ar por uma língua de fogo que varreu sua cintura, fazendo seu abdômen explodir. Os ovos de insetos e os sacos de larvas dentro da cavidade se abriram com um plop, expelindo uma massa de insetos quentes e se contorcendo, que também foram devorados pelas chamas no momento em que tocaram o chão. A temperatura subiu rapidamente e o ar ficou impregnado com uma mistura nauseante de carne carbonizada e cheiro pútrido. No solo, as chamas se espalharam rapidamente, formando anéis de zonas de bloqueio de fogo. Se um cadáver da família devorada por vermes ousasse pular ou investir, seu corpo seria queimado pela alta temperatura no ar, transformando-se em uma bola de fogo flamejante, e ao cair no chão, seus ossos já estariam carbonizados e quebrados, incapazes de se mover. Esvaziar! Gritou o lança-chamas principal, e a língua de fogo se extinguiu instantaneamente no ar, deixando apenas uma nuvem de fumaça. Ele recuou decisivamente, erguendo o recipiente vazio como sinal. Minha vez! O lança-chamas secundário, que estava pronto ao lado, avançou, assumindo habilmente a posição do lança-chamas principal. No instante em que o gatilho foi acionado, chamas laranja escuras rugiram novamente, engolfando a família devorada por vermes que se aproximava como um dragão enfurecido. Ao mesmo tempo, um cavaleiro aprendiz correu para o lado do lança-chamas principal, ajoelhando-se rapidamente para operá-lo. Com suavidade, alguns cliques precisos e uma velocidade surpreendentemente habilidosa, o novo recipiente já estava instalado. O operador principal do lança-chamas assentiu com a cabeça em confirmação, recolocou a arma no ombro e retornou à formação. Sob o rugido das chamas, o esquadrão de lança-chamas avançou de forma constante e ordenada como uma fera em chamas, abrindo um caminho carbonizado pela noite e pela casa devorada por vermes. O esquadrão de cavaleiro avançou passo a passo, pressionando como uma corrente de ferro imparável, assemelhando-se a uma muralha de fogo. Qualquer cadáver de um membro da família corroída por vermes se incendiaria ao contato. Gritando e caindo no inferno de fogo, nenhum escapava com vida. No entanto, assim que avançaram para o centro da aldeia, a direção do vento mudou repentinamente. Primeiro, uma corrente de ar baixa e ofegante percorreu as ruínas, o chão tremeu levemente e os cadáveres da família devorada por vermes ao redor congelaram subitamente, como se tivessem ouvido o chamado do organismo-mãe. Recuar. Louis percebeu que algo estava errado e imediatamente ordenou que o esquadrão recuasse. Uma ordem clara veio debaixo do estandarte de batalha. O lança-chamas principal assentiu com a cabeça sem hesitar, e fez o gesto de retirada. Toda a equipe recuou rapidamente, mantendo a formação, deixando para trás um rastro de brasas carbonizadas, afastando-se do terrível organismo-mãe que estava prestes a eclodir completamente. E assim que eles recuaram para uma distância segura, pum! A terra deu outro baque surdo, como um martelo pesado atingindo um coração. No instante seguinte, as ruínas atrás do altar de pedra começaram subitamente a se contorcer. Algo rastejou para fora dos escombros e das pilhas de cadáveres. A mãe da ninhada desceu. Lentamente, como quem se livra de uma casca que emerge do subsolo, foi crescendo. Uma massa viva colossal, como um tumor branco acinzentado, coberta de vasos sanguíneos, uma flor carnuda desabrochando sobre um mar de cadáveres. Sua textura era como resina envolta em muco, úmida e macia, emitindo um reflexo iridescente de odor fétido, acompanhado pelo som de uma membrana se rompendo. A estrutura em forma de favo de mel se desdobrou lentamente, revelando câmaras de ovos em constante movimento. Os fetos de insetos em seu interior eram transparentes e visíveis, rolando e se debatendo constantemente nos fluidos corporais, gritando como bebês, como se fossem demônios nascidos no ventre da mãe da ninhada. Ainda mais assustador, inúmeros rostos humanos fantasmagóricos apareceram vagamente na superfície do corpo do ninho. Suas expressões eram de raiva ou lamento, como fragmentos distorcidos de seus últimos momentos, selados para sempre dentro dessa parede de carne, contorcendo lentamente os lábios, mas incapazes de emitir qualquer som. E bem no centro daquele altar, um enorme saco de carne pendia, sustentado e abastecido por dezenas de tentáculos grossos. Os vasos sanguíneos e as redes vasculares eram claramente visíveis, e cada expansão e contração emitia um baque, como um martelo de ferro atingindo um coração.
Acompanhada por um jorro de névoa fétida, a terra começou a expelir muco e tentáculos emergiram do subsolo. Suas extremidades possuíam farpas e dentes ósseos, surgindo repentinamente como serpentes vivas, quebrando um pilar à beira da estrada e emitindo um zumbido ensurdecedor. Foram os jurados da neve que o nutriram com a carne e o sangue de cadáveres de cavaleiros e nobres. Na plataforma elevada ao longe, Eduardo contemplava a mãe da ninhada contorcendo-se com os olhos cheios de choque. Esta é mais forte do que a mãe da ninhada anterior, murmurou ele suavemente, com a voz aparentemente presa na garganta, não apenas em tamanho. Sua estrutura é mais complexa, seu núcleo mais profundo. Em contraste, Louis, que estava ao lado dele, permaneceu em silêncio por um momento, franzindo ligeiramente a testa. Eduardo deu um meio passo para trás lentamente, virou-se para olhar para Louis ao seu lado e disse em voz baixa: Louis, isso não é algo que seus poucos esquadrões de cavaleiros possam enfrentar. Esta mãe da ninhada é muito mais forte que a anterior. Você deveria pedir ajuda ao Duque Edmund. No entanto, Louis apenas acenou com a mão indiferentemente, sem nunca desviar o olhar da mãe da ninhada. Ainda não, disse ele com um tom calmo. Em seguida, ele acenou com a mão para trás e um ajudante imediatamente acatou a ordem, trazendo um equipamento, montando um tripé e fixando-o firmemente na borda da plataforma à frente. Era um lançador de bombas mágicas, seu corpo pesado brilhando com uma luz metálica opaca, a ranhura giratória frontal já no lugar, e com um clique nítido, a primeira bomba mágica foi carregada lentamente. Eduardo franziu a testa, deu alguns passos para mais perto e olhou para o dispositivo. Isso não é muito diferente do que os seus cavaleiros usam. Você deve saber que bombas mágicas deste nível são inúteis contra esse tipo de mãe da ninhada agora. Eu sei o que estou fazendo, disse Louis calmamente, ainda sem se virar, apenas observe. Então ele deu uma ordem concisa ao cavaleiro ao seu lado. Não atire ainda. Espere até que eu diga fogo, então você age. Sim. O cavaleiro endireitou-se imediatamente e respondeu, com o olhar fixo na mãe da ninhada que se contorcia lentamente como num pesadelo no final da linha de fogo. A ponta do seu dedo repousava sobre o botão de disparo, mas ele não ousava movê-la um centímetro sequer prematuramente. Capítulo 204. Bomba mágica pesada. Minutos antes, o sacerdote Aaron abriu subitamente os olhos, respirando um ar escaldante. O quê? Ele se sentou na cama, sentindo uma ardência nas narinas. Do lado de fora da janela, as chamas se entrelaçavam, como se alguma besta gigante tivesse aberto os olhos, aproximando-se lentamente na escuridão. Ele nem teve tempo de calçar os sapatos, correndo descalço até a janela. No segundo seguinte, ele viu fogo. Aquilo não foi um incêndio. Esses eram um grupo de cavaleiros. Armaduras pesadas refletiam um brilho metálico frio e duro à luz da fogueira, como demônios do abismo. Eles carregavam estranhos dispositivos de metal nas costas, movendo-se de forma constante, porém rápida, perfurando as defesas externas erguidas pelos cadáveres da casa devorada por vermes. Chamas rugiam e jorravam de suas mãos, como se pudessem devorar tudo. Como isso pôde acontecer? Sua voz ficou presa na garganta enquanto ele olhava incrédulo para as chamas ardentes e ondulantes à sua frente. Aqueles não eram soldados cadáveres comuns, eram cadáveres de elite da casa devorada por vermes, selecionados e criados a partir da elite dos jurados da neve. Eles já haviam derrotado sozinhos cavaleiros com armaduras pesadas, conseguiam atravessar formações de escudos com garras corrosivas e mesmo quando incendiados por foguetes, podiam continuar lutando por vários segundos em meio às chamas, arrastando mais inimigos para o inferno com seus corpos. Mas agora, nem sequer conseguia contra-atacar. As chamas irromperam em seu peito de dentro para fora, sua carapaça e placas ósseas se espalhando como cerâmica quebradiça. Aquele lar devorado por vermes aprimorado rolou descontroladamente no chão, soltando um grito que misturava os lamentos de uma besta e de um humano, o grito ecoando. E então foi engolfada pelo incêndio devastador. Em apenas algumas respirações, foi reduzido a uma casca carbonizada e enrolada, seu saco de veneno detonado instantaneamente pela alta temperatura, sem sequer expelir uma gota de veneno. Ele ouviu o rugido do lança-chamas quando o cavaleiro se aproximou, como um sopro furioso vindo das profundezas do purgatório. A coluna de fogo, como um longo chicote empunhado pelo próprio Deus, era abrasadora e precisa, incinerando o cadáver da família devorada por vermes de dentro para fora. Este não é um incêndio comum. Ele murmurou algo, com os olhos cheios de terror. O cavaleiro avançava passo a passo, o lança-chamas como as presas de uma besta gigante, expelindo continuamente um fluxo escaldante de fogo. Para onde quer que fosse, os cadáveres da casa devorada por vermes não conseguiam escapar. Mesmo os corpos aprimorados mais difíceis não passavam de lenha que queimava mais rápido diante dele. Isto não está certo. Como é que eles sabiam deste lugar? E este grupo de pessoas veio preparado. O coração de Aaron acelerou subitamente. Sua espinha parecia ter sido cortada por uma lâmina de gelo. Suor frio brotava de sua pele, um arrepio atingindo seu coração. Quase instintivamente ele ergueu a mão direita, o anel de ferro negro com padrões mágicos roxo escuros brilhando com um fulgor sinistro. Dentro do anel, o sangue da mãe inseto e as runas de feitiçaria se entrelaçavam, contorcendo-se como larvas. Aaron entoava um cântico em voz baixa, com sangue escorrendo da língua e se misturando à entoação. Em sua mente, mais de uma centena de núcleos de consciência vagos, decadentes, porém altamente agressivos, surgiram instantaneamente.
ele os ordenou a se reunirem, se entrelaçarem, se fundirem e contra-atacarem. Os cadáveres das famílias devoradas por vermes nas ruas imediatamente se agitaram como um enxame de abelhas assustadas. Aquelas famílias devoradas por vermes escondidas atrás de muros, dentro de casas, no fundo de poços e em telhados, surgiram como uma maré. Todas correndo em direção aos cavaleiros da maré vermelha. Eles correram, escalaram paredes, saltaram, caíram e cavaram. Membros quebrados e contorcidos, presas afiadas, tentáculos sangrentos. Eles cercavam os cavaleiros da maré vermelha por todos os lados. Até o vento estava impregnado de um cheiro pútrido e estranhos gemidos baixos, como se centenas de milhares de almas estivessem lamentando. Um brilho frio reluziu nos olhos de Aron. Essa era sua carta na manga, seu exército de cadáveres da casa devorada por vermes, uma elite modulada por ele. Mesmo um cavaleiro extraordinário, se pego em meio a ele, teria extrema dificuldade para escapar, mas foi completamente inútil. O que está acontecendo? Os olhos de Aron se arregalaram, tomados por uma mistura de erro e medo. Aqueles cavaleiros não recuaram. Com pesados bicos de metal nos ombros, como o bastão do deus do fogo empunhado por um sacerdote, eles mergulharam diretamente na torrente de cadáveres da casa devorada por vermes. As chamas jorraram. Não se tratava de fogo comum, mas de chamas tão densas e ardentes quanto o magma infernal, carregando uma estranha gordura. Assim que romperam, espalharam uma onda de calor escaldante pelo ar. Bum! As chamas escaldantes se espalharam com um rugido, formando instantaneamente várias barreiras de fogo na entrada do beco, abrindo caminho através da onda da família devorada por vermes. Elas pegaram fogo ao contato e queimaram sem se extinguir. As famílias corroídas pelos vermes lutavam, lamentavam e gritavam em meio ao fogo. Tentavam saltar, escalar muros e se espalhar para cercar o inimigo, mas não importava o ângulo de onde se aproximassem. O que os aguardava era o batismo de fogo que consumia o céu. Os cadáveres da família devorada por vermes, em meio à agitação, foram instantaneamente incendiados, transformando-se em homens-fogo gritando e queimando, tropeçando e incendiando seus companheiros atrás deles, como uma praga infernal que se espalhava sozinha. Aron tentou desesperadamente controlá-los, mas só pôde assistir impotente enquanto as famílias devoradas por vermes, uma a uma, perdiam o controle, se dispersavam e eram incineradas. Suas conexões mentais pareciam estar sendo cortadas uma a uma pelas chamas ardentes. Em sua mente, as consciências da casa devorada por vermes explodiram e se extinguiram, fazendo com que as veias saltassem em sua testa, quase o fazendo desmaiar. Ele sentiu um arrepio indescritível se espalhando por seu coração, não por medo, mas por inquietação. Uma profunda insatisfação sem precedentes. Quem são essas pessoas? Murmurou ele com a garganta seca. E lá fora, aquele grupo de cavaleiros, ainda com seus passos flamejantes, aproximou-se dele centímetro por centímetro, como juízes enviados do inferno. Os olhos de Aron se arregalaram, como se ele tivesse acordado de um pesadelo, apenas para descobrir que a realidade era o verdadeiro pesadelo. Desculpe. Sua voz era quase inaudível em meio aos lamentos dos cadáveres da casa devorada por vermes. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava a corrente divina em sua testa, como se acariciasse grilhões quebrados que anunciavam a chegada iminente. Ele se lembrou do sussurro da deusa, daquela misericórdia que emanava de seus próprios ossos. Quando não houver outra escolha, você poderá abrir essa porta. Mas, uma vez aberta, não haverá volta. Naquele momento, ele pensou que nunca precisaria daquilo. Mesmo que a terra estivesse coberta de cadáveres e rios de sangue corressem, ele não daria esse passo. Mas agora ele observava os cadáveres da família devorada por vermes uivarem no fogo, via tudo que ele havia construído com tanto esmero desmoronar nas chamas. Talvez fosse isso que ela queria dizer com não havia outra escolha. Só posso usá-lo. Ele curvou lentamente a cabeça com a testa pressionada contra a corrente divina, como se estivesse rezando, mas na realidade caindo. Não era mais um apelo a um deus, mas a abertura de um portal para o abismo. O feitiço proibido foi então entoado suavemente. A passagem das batidas do coração, o retorno do sangue ao ninho. Deusa, perdoe-me por profanar seu ventre. Num instante pareceu que o ar foi sugado. Os sons circundantes, as ondas de calor e até mesmo o rugido das chamas se solidificaram naquele momento, restando apenas o som de um coração batendo cada vez mais fundo no subsolo, aproximando-se e ficando mais alto, como se alguma entidade gigantesca estivesse se contorcendo, se libertando e despertando. Recuar, gritou um cavaleiro ao ver a ordem de Luís. O esquadrão de lança-chamas recuou rapidamente, sem hesitar, as chamas foram extintas e botas de ferro levantaram terra arrasada. Mesmo sendo veteranos de guerra, eles sentiam a pressão e o medo emanando das profundezas da terra. Isso não era algo com que eles pudessem lidar, e nesse instante, o chão repentinamente rachou com um craque, seguido por um ritual de nascimento nauseante. Uma área inteira de material resinoso, branco acinzentado, semelhante a um ninho, emergiu das veias da terra, com sua textura úmida e descamante alarmante. A superfície do ninho-corpo estava coberta de estruturas vivas, cavidades translúcidas que se contraíam lentamente, como lobos pulmonares em respiração, ou uma colmeia gigante. E os 4 pilares ninho no chão se contorciam e rastejavam lentamente como membros retorcidos. Por onde passavam, a terra rachava e as lajes se transformavam em lama. O ninho da mãe, como uma divindade viva, havia descido pessoalmente. Na entrada do ninho, os ovos dos insetos inchavam e deformavam-se rapidamente, explodindo em seguida como massas pútridas, espalhando um fluido corporal turvo com um som borbulhante. O que rastejou para fora deles não eram mais cadáveres comuns de animais domésticos devorados por vermes, mas indivíduos evoluídos no auge de sua forma, vestindo armaduras de osso com membros semelhantes a lâminas, peças bucais divididas até atrás das orelhas, com fragmentos de armadura e roupas humanas ainda presos a eles. Eles soltaram gritos distorcidos e ensurdecedores, correndo para a linha de fogo e perseguindo os cavaleiros descontroladamente.
Felizmente, os cavaleiros já haviam recuado a certa distância, caso contrário, nem mesmo o lança-chamas seria um páreo para essas famílias de elite corroídas por vermes. O padre jogou a cabeça para trás e riu descontroladamente, sua risada rasgando o ar como uma broca de pregos em meio às chamas e gritos, perturbando a mente. Ha 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 ha. Seus mortais tolos. Ele pisou no ninho resinoso que ainda se contorcia, suas vestes esvoaçando descontroladamente ao vento quente, como bandeiras tremulando ao vento. Parecia estar envolto em chamas, de pé no ápice do inferno, cantando hinos. Você sabia? Este é o verdadeiro poder dos jurados da neve. Esta é a graça divina da deusa. Você acha que meras chamas podem abalá-la? Ele gritou, erguendo as duas mãos, os olhos vermelhos, a garganta quase rouca, mas berrou com mais fúria, com mais mania. Todos vocês morrerão aqui. Neste sagrado e emocionante sacrifício de sangue, vocês morrerão onde pertencem. Este era o banquete dele. Era o presente da deusa para ele. Enquanto ria descontroladamente em um ponto alto distante, Louis apenas levantou levemente a mão, com a palma apontando diagonalmente para a frente. Fogo. Assim que sua voz foi diminuindo, o cavaleiro puxou o gatilho do lançador. Um rugido irrompeu. Um grito estridente, como o rugido de um deus do trovão, rasgou o céu, estourando tímpanos. O pesado tripé inclinou-se subitamente para trás, e o que o lançador de bombas mágicas libertou não foi um projétil, mas uma torrente de fúria que despencava. Arrastou um longo rastro de chamas incandescentes, tão quentes que pareciam rasgar o céu noturno. Nas pupilas de Aron, aquela bola de fogo vermelho alaranjada, 1000 vezes mais brilhante que qualquer chama, parecia cruzar o espaço, caindo do firmamento. O êxtase residual em seu coração congelou instantaneamente. Ele só teve tempo de ouvir um guincho, agudo, como uma lâmina perfurando seus tímpanos. No instante seguinte, o céu explodiu com um estrondo. Uma pesada bomba mágica vermelho-alaranjada, deixando um rastro de fogo de vários metros de comprimento, rugiu ao despencar do céu noturno. Aquela não era uma bola de fogo comum, mas um meteoro portador do apocalipse, atingindo diretamente o núcleo da casa devorada por vermes, aterrissando na junção do altar e do ninho da mãe. Bum! No instante em que o núcleo da explosão ocorreu, o chão pareceu se abrir. Toda a encosta da montanha desabou violentamente, e uma área num raio de 50 metros foi diretamente engolfada pelo núcleo de fogo escaldante. A rocha da superfície derreteu instantaneamente sob a alta temperatura, transformando-se em magma carmesim ondulante como sangue. A área onde se localizava o ninho da mãe foi a mais afetada. Vários tentáculos tão grossos quanto prédios foram quebrados diretamente pela onda de choque, suas juntas se rompendo e a pele se desprendendo. Centenas de tocas de lixo doméstico corroídas por vermes carbonizaram antes mesmo de poderem gemer, vaporizando em seguida sem deixar resíduos. A pressão da explosão em um raio de 80 metros irrompeu, a onda de choque carregando correntes de ar distorcidas e de alta temperatura, como uma gigantesca parede em chamas avançando, lançando o segundo círculo da família devorada por vermes na encosta juntamente com terra. Rochas quebradas e fragmentos de corpos para o ar. Aquelas tropas reforçadas da casa devorada por vermes que sozinhas poderiam ter enfrentado um único cavaleiro, agora desmoronaram e queimaram como folhas ao cair, sem sequer terem tempo de gritar. A área central do ninho da mãe era ainda mais parecida com o purgatório renascido. Seu enorme saco cardíaco inchou ao máximo com a onda de calor, o fluido do inseto ferveu, sua carapaça externa rachou e alguns segundos depois, explodiu com um estrondo. Os sacos de incubação e os tecidos parasitários em seu interior foram completamente pulverizados, e o plasma dos insetos, em turbilhão, jorrou com fumaça preta. Antes que as chamas se dissipassem completamente, toda a área ao redor do altar havia se tornado uma zona morta e carbonizada. O solo cedeu, formando uma cratera carbonizada com mais de 3 metros de profundidade e dezenas de metros de diâmetro, com rocha derretida borbulhando do fundo, misturada com resíduos domésticos carbonizados e corroídos por vermes. O ar se distorcia, o cheiro de carne carbonizada misturado com pólvora queimava a garganta, e a dor lancinante ainda podia ser sentida a 100 metros de distância. Um cadáver de um animal doméstico corroído por vermes lutava para rastejar até a beira do precipício. Seu corpo inteiro estava carbonizado, com os ossos expostos. O braço esquerdo derretido em um bloco deformado de carvão e a perna direita, quebrada em vários lugares, ainda se arrastava com força. Mal havia erguido a parte superior do corpo quando uma chama persistente de escama de fogo surgiu do chão, envolvendo-a instantaneamente em um vento ardente com um estalo. Seus membros explodiram, transformando-se em uma pilha de poeira carbonizada. Assim, o núcleo da casa devorada por vermes foi instantaneamente destruído, e a capacidade regenerativa do ninho-mãe foi completamente aniquilada pelas chamas ardentes. E no instante em que a bomba mágica caiu, o sacerdote Aron estava na borda do núcleo da explosão, com todo o seu ser aparentemente esmagado por um martelo de 1000 libras. A onda de calor atingiu seu rosto, rasgando sua pele, queimando seus olhos. Ele conseguia até ouvir claramente o som de seus próprios vasos sanguíneos se rompendo. Ele abriu bem a boca com vontade de gritar, mas apenas cuspiu um bocado de sangue negro e escaldante. Seu corpo secou rapidamente, carbonizou e rachou nas chamas intensas. Como um pano molhado atirado em uma fornalha, explodiu em inúmeros fragmentos carbonizados sob a alta temperatura. Sua última consciência foi de que tudo diante de seus olhos estava em chamas, desmoronando-se e desintegrando. Junto com sua fé, seu orgulho e sua vida, tudo se transformou em cinzas à luz da fogueira. Brasas cinzentas desceram flutuando, e as chamas intensas foram diminuindo gradualmente. Mas o calor residual persistiu, o campo de batalha ficou apenas uma desolação chamuscada, silencioso como completo nada. Eduardo estava com a boca escancarada e por um instante esqueceu-se de fechá-la. Ele contemplou o purgatório devastado, onde o solo fora arrasado ao longe,
com focos de incêndio residuais elevando-se como uma nuvem em forma de cogumelo após uma erupção vulcânica, e ondas escaldantes como o mar, como se até o ar tivesse sido distorcido pela explosão. Isto? O que é isto? Ele se virou para olhar para Louis com a voz baixa e rouca, repleta de incredulidade. O jovem lorde ao seu lado, porém, parecia ter previsto tudo isso, com uma expressão tão calma quanto a água de um lago, respondendo apenas fracamente, bomba mágica. Bomba mágica? Eduardo repetiu inconscientemente com a mente aparentemente travada. Tem certeza de que está falando de uma bomba mágica? Não de alguma. Relíquia amaldiçoada proibida? Artefato perdido? Graça papal? Inicialmente, ele havia se preparado para recuar. Ao ver o Ninho-Mãe despertar, aquele corpo bizarro de Ninho e aqueles membros da família devorada por vermes, altamente poderosos em combate, deixaram de ser algo que armas comuns pudessem enfrentar. Afinal, a bomba mágica mais poderosa que ele já tinha visto tinha apenas 1/5 do poder daquela que estava diante dele. Ele ainda não havia se recuperado daquele choque estrondoso quando outro pensamento lhe ocorreu de repente. Espera aí, como é que aquilo acertou tão longe e com tanta precisão? Ele olhou abruptamente para trás, para o lançador que ainda tremia com o calor residual. O tripé estava firme, a chama na cauda acabara de se extinguir e uma fumaça branca saía em jatos do cano. Poderia até controlar a distância e o lançamento com precisão. Sem desvio, pousou precisamente no saco cardíaco central do Ninho-Mãe. Eduardo engoliu em seco, já incapaz de manter sua compostura habitual, seu rosto agora transformado em uma expressão inédita de espanto e dúvida. Nossas bombas mágicas habituais são lançadas à mão. Esse tipo de arremesso dependia apenas da sorte de combates corpo a corpo, vida por vida. Podia dar certo, mas geralmente errava o alvo. Mas isso aqui? Isso não foi combate, foi cirurgia. Um tiro, uma morte, todo o núcleo do ninho foi destruído em um instante. O Império possuía tal arma? Ele ousou dizer que não. Nem mesmo a capital imperial havia desenvolvido ainda armamentos explosivos tão miniaturizados, de longo alcance e com controle preciso. Não era que eles fossem incompetentes, mas simplesmente não tinham pensado em uma arma desse tipo. Eduardo olhou para a figura que ainda estava de pé no terreno elevado. Sob o reflexo das chamas da batalha, o perfil de Luiz Calvino brilhava com uma luz fria, como o brilho afiado de uma lâmina temperada no fogo. Esse cara, ele está fazendo isso de novo. Eduardo se virou para olhar para Luiz, embora sua compreensão tivesse sido atualizada diversas vezes. A cada vez ele ainda se surpreendia muito com aquele irmão mais novo. Luiz, quantas cartas você ainda está escondendo? Sussurrou para si mesmo, sem conseguir deixar de admirá-lo. Ele se lembrou de que, na última vez em que enfrentaram o Ninho-Mãe, eles ainda usavam os métodos mais primitivos, atrair os inimigos, usar ataques com fogo e travar batalhas árduas. Mesmo quando bem-sucedidos, eles ainda perdiam muitos cavaleiros. Mas quanto tempo havia passado? Pouco mais de um mês. Agora, esse cara tinha inventado algo como bombas mágicas pesadas, implantação de fogo tático, bloqueio térmico, e ficou claro que não foi algo improvisado, mas sim meticulosamente calculado em relação ao ângulo, ponto de aterrissagem e até mesmo ao bloqueio das rotas de fuga da família devorada por vermes. Ele já havia lhe dado uma avaliação muito alta, mas agora precisava acrescentar mais algumas linhas àquele formulário de avaliação. Impiedoso com os inimigos, meticuloso com seu próprio povo e compreensivo quanto ao momento certo para o emprego estratégico de armas, este não era um jovem lorde. Ele era praticamente uma máquina de guerra, não era? Esse talento monstruoso? Não, o irmão mais novo dele, que é monstruoso, seu futuro não se limita mais ao norte. Eduardo virou a cabeça, observando a cena da casa devorada por vermes ardendo no mar de fogo, e um pensamento surgiu em sua mente. Daqui a alguns anos, todo o Império se lembrará deste nome, Luiz Calvino. Não só Eduardo, mas até mesmo os Cavaleiros da Maré Vermelha ficaram sem palavras, em choque. Muitos deles tinham testemunhado em primeira mão os testes da bomba mágica e conheciam o poder daquelas chamas. No entanto, quando essa bomba mágica, tão pesada quanto o meteoro, rasgou o céu noturno em combate real, descendo com uma força devastadora, o choque que causou superou em muito a imaginação deles. Esta já não era uma arma simples. Era um poder miraculoso, a vontade ardente de seu grande senhor, Luiz. Naquele momento, enquanto os cavaleiros observavam o ninho da mãe desmoronar no mar de fogo e a família devorada por vermes perecer em massa, apenas um pensamento permanecia em seus corações. Ele é imparável. A luz do grande senhor já havia brilhado nesta terra escura e fria, e sua vontade dissipava gradualmente todo o desespero e a decadência do norte. Eram eles que estavam atrás daquela luz. Eles haviam seguido a pessoa certa. Nesse momento, Luiz falou com um tom firme, sem qualquer indício de excitação ou arrogância. Priorizem lidar com quaisquer cadáveres de moradores da casa corroídos por vermes que possam reviver. Se encontrarem áreas onde os insetos não foram completamente queimados, usem lança-chamas para eliminá-las. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo os feridos na encosta, um toque a mais de ternura em seus olhos, contagem de baixas, tratamento imediato para os feridos. Garantir que todos voltem para casa vivos. Capítulo 205 – Assuntos do pós-guerra. À medida que as chamas diminuíam, o campo de batalha se transformou em um purgatório escaldante e incandescente. O ar denso com o cheiro de queimado e o crepitar dos destroços rolando. Brasas persistentes ainda lambiam galhos secos e carapaças no chão, e alguns cadáveres da família devorada por vermes pareciam ainda se contorcer, seus membros tremendo levemente, como se pudessem saltar de repente no segundo seguinte. O olhar de Luiz percorreu a terra queimada, sua expressão inabalável. Avancem por seções, eliminem os inimigos restantes, disse ele em tom firme, com um inegável ar de frieza. Cuidado com quem finge de morto. Primeiro usem os lança-chamas, queimem-nos completamente. Sim,
Os cavaleiros não hesitaram, formando rapidamente fileiras. Os lança-chamas atrás deles sibilavam, cuspindo chamas quentes, suas línguas de fogo como dragões, como se estivessem purificando a terra da peste. A elite da família devorada por vermes que milagrosamente sobreviveu, mal levantou a cabeça antes de ser imobilizada pelas linhas de fogo. Os sons de fogo crepitante e rugido se misturavam enquanto a linha de frente avançava com uma eficiência fria, quase implacável. Foi uma purificação silenciosa. Lambert, com o rosto coberto de fuligem, correu até lá com um leve sorriso nos lábios. Meu senhor, apenas alguns ferimentos leves, nenhuma fatalidade. No instante em que essas palavras foram ditas, Eduardo quase pensou ter ouvido errado. Nenhuma fatalidade? Ele olhou subitamente para a pessoa de costas retas que estava parada à sua frente. Chamas dançavam na armadura do ombro de Louis, cujo semblante era tão sereno como se fosse apenas um exercício. Muito bem, Louis apenas assentiu levemente, com a voz monótona, mas com um senso de certeza, não foi em vão. Eduardo sentiu uma falha na respiração. Imagens do ninho-mãe em ascensão passaram pela sua mente. O pericarpo aterrador, as colunas do ninho contorcendo-se e roendo a terra. E a família devorada por vermes capaz de esmagar metade de um exército. Esses cavaleiros haviam enfrentado o poder de fogo principal do ninho-mãe de frente em um lugar como esse. Ao lançar um ataque em tal local, de acordo com os padrões gerais de baixas, estima-se que 0,5% das vítimas seriam consideradas afortunadas. No entanto, esses cavaleiros não apenas investiram contra a parede, como também saíram completamente ilesos. Seriam as táticas? O treinamento? As armas de fogo? A bomba mágica? Ou a presença do próprio jovem Lorde? Eduardo aproximou-se lentamente, seu olhar percorrendo a formação de cavaleiros que eliminava os inimigos restantes na terra arrasada. Seus movimentos eram precisos, seus passos uniformes, lança-chamas rugindo enquanto incinerravam cada residência restante ocupada por vermes. Cada manobra tática precisa e que quase não exigia explicações. Como se espera dos seus soldados, disse ele com um sorriso, sem conseguir esconder a admiração, da velocidade de reação à perfeita coordenação. Não há praticamente nada a criticar. Sem falar daquele dispositivo para disparar bombas mágicas. Aposto que ninguém em toda a Legião Imperial possui um. Você mesmo projetou? Sim, o princípio não é complicado. Fiz alguns ajustes menores, aumentando o alcance e a precisão, disse Louis com naturalidade, num tom como se estivesse discutindo como modificar uma carruagem antiga. Vendo que Louis não queria falar muito sobre o assunto, Eduardo conteve o sorriso. No entanto, este ninho-mãe é realmente diferente. Este é muito mais forte do que aquele que encontramos da última vez em Cordilheira do Cedro Gelado. Louis não respondeu imediatamente. Ele se abaixou e pegou um pequeno pedaço de gavinha parasita queimada do chão, acariciando-a suavemente com a ponta dos dedos, como se estivesse verificando alguma estrutura. Eles podem entrar em fúria com o sangue fervendo, e também possuem kit de batalha, disse Louis calmamente. Eduardo assentiu com a cabeça, os parasitas anteriores eram, no máximo, usados como receptáculos, eles não tinham kit de batalha. Mas desta vez, como você viu, eles podem até mesmo liberar habilidades de kit de batalha, quase indistinguíveis das de guerreiros vivos. E a coordenação deles é mais forte, chegando a possuir uma certa vontade tática, não como meros soldados de choque, mas mais como soldados determinados. Disse Louis em tom calmo, como se estivesse analisando um espécime comum. Os dois ficaram em silêncio por um instante. Na terra queimada, ainda persistia um calor residual, e à distância, a unidade de lança-chamas inspecionava meticulosamente cada projétil restante, como se nem mesmo o fogo pudesse dissipar completamente as dúvidas em seus corações. Há mais uma coisa, disse Louis de repente, com os olhos ligeiramente semicerrados. Você reparou que o ninho da mãe estava se mexendo? O olho de Eduardo tremeu ligeiramente. Na altura, suspeitei, pensei que fosse uma ilusão, mas mais tarde, quando a coluna do ninho que a trepava desabou naquela encosta de pedra, confirmei que de facto se estava a mover. Ao contrário da anterior, que só conseguia ficar parada, esta parecia estar tentando imitar a marcha de algum artrópode, murmurou Louis, gesticulando com os dedos para as colunas do ninho que lembravam membros. Isso não é um habitat. É uma incubadora móvel. Eduardo olhou para a parede de carne chamuscada e desmoronada à distância, uma sensação de inquietação se espalhando silenciosamente em seu coração. Em outras palavras, da próxima vez que enfrentarmos algo, pode não ser um corpo materno escondido no subsolo, mas sim, ele baixou a voz, um ninho materno ambulante. Louis assentiu com a cabeça, sua expressão desprovida de qualquer emoção adicional. Isso deixou de ser um ninho de reprodução defensivo e tornou-se uma plataforma de guerra biológica ofensiva. Parasitismo mais forte, consciência de combate mais completa e até mesmo capacidades de autopropulsão. Isso é evolução direcional. Eduardo estreitou os olhos. Se eles realmente começarem a se mexer, a situação ficará muito grave. Então ele suspirou. Você não pode lidar com esse tipo de coisa sozinha. Precisa que o Duque Edmund se prepare com antecedência. Eu sei, disse Louis em tom firme, porém sem qualquer hesitação. Ele se virou e voltou para o acampamento, pegou uma caneta e, na mesa de guerra, escreveu uma carta confidencial calma, porém com palavras fortes, selando-a com cera da maré vermelha no papel. Em seguida, ele instruiu um cavaleiro. Vá buscar algumas fatias do corpo do filhote, tecido vivo e sacos de veneno residuais. Processe-os e cele-os em recipientes de vidro. Menos de 15 minutos depois, um cavaleiro da cidade da Alabarda Gelada entrou rapidamente na tenda. Leve isto para a cidade da Alabarda de Gelo e entregue ao Duque Edmund. Você mesmo os acompanhará, disse Louis, entregando a carta confidencial e a caixa lacrada com um olhar severo. O cavaleiro ajoelhou-se. Como ordenas?
cidade da Alabarda de Gelo, mansão do governador. O governador do território do norte, Duque Edmund, estava sentado ao lado da cama, enxugando delicadamente o suor fino da testa de sua esposa. A duquesa Helena, pálida, mas com olhos gentis, tinha a mão repousada sobre a barriga ainda ligeiramente saliente, com um leve sorriso nos lábios. Ele se mexeu, ela sussurrou, ele se mexeu só um pouquinho. Os olhos do Duque Edmund tremeram ligeiramente, então ele sorriu, estendendo a mão para cobrir delicadamente a dela. Aquele sorriso era raro, a ternura de um pai. Desde que Emily nasceu 20 anos atrás, ele não teve outro filho. E ele já tinha mais de 50 anos, sem herdeiro desde que seu filho mais velho morreu em batalha. Como cavaleiro do pico, ter outro filho era simplesmente uma dádiva dos céus. Agora que Helena estava grávida, ele praticamente se revirava na cama todas as noites, com medo de perturbar essa esperança tardia. Naquele momento, ele não tinha intenção de causar grande alarde, para evitar que algo inesperado acontecesse. Nesse instante, um criado entrou silenciosamente, fez uma reverência e relatou: "Meu senhor, um cavaleiro do Visconde Calvino solicita uma audiência", alegando trazer cartas importantes e amostras de batalha. Edmund ergueu ligeiramente uma sobrancelha. "Luiz, leve-o para a sala de conferências, já vou." Antes de se virar, ele lançou um olhar para a esposa, que sorria discretamente na cama. Helena deitou-se na cama, sorrindo. "Vá, aquela criança deve ter algo urgente." Dentro da sala de conferências, a luz da lareira tremeluzia e luminárias de parede de latão iluminavam os antigos mapas de guerra do território do norte expostos na parede. O Duque Edmund empurrou a porta, seu olhar pousando no cavaleiro de vestes cinzentas que estava na sala. O homem estava coberto de neve e vento, rígido pelo frio, mas permanecia ereto como uma vara, apresentando silenciosamente 2 itens, uma carta e uma caixa pesada com fechadura de ferro. "Agradeço o seu esforço", disse o Duque casualmente, caminhando diretamente para o assento principal e abrindo a carta. Seu olhar percorreu o papel, seu rosto antes austero escurecendo sutilmente em vários tons. Suspeito de ser um ninho-mãe, agora destruído, é redescoberto no noroeste do condado Pico de Neve. Este ninho-mãe apresenta sinais significativos de evolução. Em primeiro lugar, o próprio ninho-mãe pode se mover ativamente e exibe certas capacidades reativas de combate corpo a corpo. Em segundo lugar, os cadáveres da família devorada por vermes possuem ki de batalha residual e podem usar ativamente habilidades marciais. Sua força de combate superando em muitos registros anteriores? Ele ergueu delicadamente a mão, sinalizando para que a caixa fosse aberta. Sim. O cavaleiro destrancou a fechadura e a tampa da caixa abriu com um clique. Imediatamente uma sensação arrepiante, uma mistura de cheiro de queimado e decomposição pútrida, emanou do ar. Mesmo com a película de vedação, era difícil disfarçar a sensação perturbadora de opressão biológica. Dentro da caixa havia vários itens horríveis. Um fragmento remanescente de uma coluna de ninho, semelhante a um tentáculo de outro mundo, com sinais de tecido ainda se contorcendo. Um saco neural branco acinzentado, não totalmente carbonizado, cuja superfície aparentemente ainda retém minúsculos nervos. Um núcleo transparente de inseto do tamanho de uma fava, como se alguma vontade residual estivesse oscilando levemente. E várias gotas de fluido viscoso de ninho contidas em um frasco de reagente, emitindo um brilho fraco, como se estivessem respirando. Por um instante, até mesmo a luz da lareira na sala de conferências pareceu diminuir. Ao que tudo indicava, Louis não estava exagerando nem dramatizando. Isso era um pesadelo que já havia realmente acontecido, e não estava longe deles. O cavaleiro sussurrou. O Visconde disse que se não tivesse visto com os próprios olhos, não teria acreditado que essa coisa tivesse evoluído. O Duque Edmund permaneceu em silêncio por um longo tempo, com as pontas dos dedos traçando lentamente o vidro que envolvia a coluna do ninho, as sobrancelhas profundamente franzidas. Ele, é claro, já tinha visto ninhos-mãe. Acreditava que era algo muito assustador, não por seu poder de combate inerente, mas por sua natureza altamente infecciosa. A descoberta de 2 significava que provavelmente havia dezenas mais escondidos no território do norte. Além disso, o ninho-mãe estava evoluindo, e propositalmente em direção a uma forma de combate mais ativa e de ordem superior. Ele expirou lentamente pensando consigo mesmo. Esta não é uma mutação isolada, é como a continuação de uma vontade. E sua própria missão investigativa ainda precisava esclarecer a ligação entre o ninho-mãe e o enxame, enquanto Louis, aquele garoto, já havia eliminado sozinho um ninho-mãe mais forte e até mesmo cortado essa coisa como prova. Não foi apenas coragem. Essa habilidade para lidar com situações, o poder de combate que ele possuía e seu controle sobre o ritmo da luta reafirmaram sua convicção de que havia feito a aposta certa ao casar sua filha com esse jovem. Edmund ficou parado junto à janela da sala de conferências, em silêncio por um longo tempo, contemplando as muralhas da cidade banhadas pela noite. Ele se virou lentamente, seu olhar pousando sobre o jovem cavaleiro cansado, porém resiliente, e assentiu com a cabeça. "Você se saiu muito bem", disse ele num tom leve, porém inegável de autoridade. "Diga a Louis que o julgamento dele foi correto e oportuno, e que ele se saiu muito bem." O cavaleiro imediatamente se ajoelhou. "Como ordenas, meu senhor. Você trabalhou muito. Vá descansar. Não precisa se preocupar com o que acontecerá depois." O cavaleiro levantou-se, fez a saudação militar e retirou-se da sala de conferências. A pesada porta de madeira fechou-se lentamente atrás dele, retornando ao silêncio. Edmundo ficou parado por alguns segundos, como se estivesse organizando seus pensamentos tumultuosos. Então, virou-se e caminhou até a mesa, tocando a campainha. Logo depois, chegaram vários assistentes pessoais e cavaleiros escribas. Ele já havia retomado sua postura de governador do território do norte, inflexível como sempre, sem qualquer sinal de hesitação no olhar. "Avisem meus 3 comandantes diretos da cavalaria para se reunirem na sala de guerra em 15 minutos", disse ele em voz grave. "Sim."
Em seguida, elabore um documento público para todos os atuais lordes do território do norte, informando-os de que provavelmente existem múltiplas entidades Ninhuman, algumas já possuindo características evolutivas. Ele fez uma pausa com um olhar profundo. Cada lorde pode enviar cavaleiros de acordo com sua situação para conduzir investigações de forma independente e, caso haja alguma novidade, devem me reportar diretamente para evitar atrasos na informação. Organize um registro das amostras de restos mortais que recebemos desta vez e envie-o ao Departamento de Inteligência da Capital Imperial e à Academia de Ciências da Capital Imperial, assinado por mim. Ele parecia ter previsto há muito tempo que essas diretrizes causariam bastante alvoroço, mas seu tom permaneceu tão calmo como sempre. Esse tipo de inimigo vem e vai sem deixar rastro, e é extremamente perigoso. Só podemos estar um passo à frente. O Duque Edmund olhou pela janela com o vento frio soprando. O território do norte do Império havia entrado, mais uma vez, silenciosamente em estado de guerra. Capítulo 206. O Ritual da Neve. Cânion do Gelo Invernal. Este vale profundo com penhascos íngremes, localizado no extremo norte da região do País da Neve, não recebe luz solar durante todo o ano, e o vento cortante é como uma faca. A camada de gelo é tão espessa que parece ter congelado toda a região, transformando-a num cemitério silencioso. E na parte mais profunda do cânion fica a morada desse remanescente do exército herege, o acampamento abissal. O que se chama de acampamento é, na verdade, apenas uma série de cavernas estreitas escavadas no gelo e na pedra, com condições de vida extremamente primitivas, frio, piso escorregadio e sem fogo durante todo o ano. Atrás de cortinas de tecido grosso, encontram-se um cobertor de feltro esfarrapado e uma panela de ferro cheia de água com neve. Aqui não há calor, nem é necessário calor. Eles vivem para a vingança. E agora, no centro do acampamento abissal, um altar imenso se ergue em meio à névoa de neve. Como um pilar ósseo que emerge de uma geleira, está coberto de gelo negro e padrões de neve eólica com antigas linhas inscritas preenchendo a depressão central, retorcidas, entrelaçadas, espalhando-se como veias. Acima do altar, diversas figuras humanas estão penduradas de cabeça para baixo. Eles estão vestidos com uniformes militares imperiais esfarrapados, seus distintivos de peito arrancados. Suas bocas amordaçadas com trapos e seus olhos arregalados cheios de terror e dor. O sangue escorre das pontas dos dedos, acumulando-se lentamente ao longo das ranhuras do altar. Essas linhas não são meros enfeites, mas o caminho do texto sacrificial. O sangue flui ao longo das linhas totêmicas gravadas, infiltrando-se no solo, como se uma certa vontade desperta estivesse sussurrando. E sob o gelo, essas inscrições emitem fracamente uma luz azul misteriosa, como se respirassem de outro mundo. Ao redor, guerreiros castigados pela neve ajoelham-se em fileiras ordenadas. Eles vestem túnicas brancas como gelo, cobertas por armaduras estilhaçadas, e suas máscaras são tão austeras quanto esculturas. No entanto, em cada par de olhos arde uma chama escaldante, fanatismo e obsessão. Uma figura sombria avança lentamente, é o sacerdote abissal. Ele veste um manto costurado com penas negras de abutre das neves que tremem levemente ao vento e segura um cetro azul gelo. Incrustado no topo do cetro está um antigo cristal de gelo rachado, dentro do qual uma luz pulsante parece se contorcer. Ele abre lentamente a boca, e um cântico na antiga língua da neve flui de seus lábios como um antigo rio de gelo despertando. Nós, seu povo, fomos exilados, abandonados, nossa nação reduzida a ruínas. Os cascos de ferro imperiais se apoderaram do túmulo de nosso Deus e extinguiram as lâmpadas de nosso templo da neve. O sangue deste dia apagará essa dívida, gelo e sangue reabrirão o caminho de volta para casa para o nosso clã. O cântico foi ficando cada vez mais agudo, e o vento e a neve pareciam acompanhar essa intensidade. Uma névoa gelada começou a subir. Inicialmente, eram apenas alguns fios de vapor branco emergindo das rachaduras do altar. No entanto, num piscar de olhos, espalhou-se por toda a área como uma onda gigante, a névoa extremamente fria agitando-se e rolando, como se fosse engolir todo o cânion do gelo invernal. O ar ficou denso e pesado, como se até a respiração estivesse congelada. Das profundezas da terra vinha um zumbido baixo de tum, tum. Não era vento, nem terremoto, mas um som mais sinistro, como carne roçando em rocha enquanto uma criatura rastejava. Está se movendo, murmurou um jurados da neve baixinho, o olhar em seus olhos por baixo da máscara tornando-se mais fervoroso. Nesse instante, os corpos dos nobres e cavaleiros imperiais de cabeça para baixo começaram a se contorcer violentamente. Seus membros, já fracos e atrofiados, subitamente se tensionaram, e o sangue acelerou, jorrando de veias rompidas, fluindo para cima contra a gravidade, infiltrando-se no núcleo do altar como se puxado por uma mão invisível. Ai! Os cativos amordaçados soltaram gemidos sufocados, sangue negro escorrendo de seus 7 orifícios, suas pupilas desfocadas. Seus corpos começaram a desmoronar, sua carne como sacos de água vazios, seca e rachada. Até que restou apenas uma camada de pele marrom acinzentada e esqueletos vazios, balançando lentamente ao vento frio, como oferendas ressecadas pelo vento. Bem no centro do altar, o olho vermelho sangue de repente se iluminou com uma explosão de craque, 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 craque. Chamas azuis fantasmagóricas irromperam do topo do totem, queimando silenciosamente, mas emitindo um som baixo e áspero, como ossos sendo esmagados. Na superfície do gelo, inscrições de antigos deuses do abismo gélido se iluminavam uma após a outra, irradiando como uma complexa rede neural, conectando todo o acampamento dos castigados pela neve. Respondeu. Num instante, o silêncio foi quebrado. Os guerreiros jurados da neve irromperam em vivas frenéticas, seus olhos sob as máscaras parecendo devorar as chamas. Eles se ajoelharam pesadamente batendo no chão com as palmas das mãos, e gritaram em uníssono. O antigo deus do abismo gélido responde. A terra da neve despertará.
sangue por sangue. A terra da neve é eterna. De pé no altar, o sacerdote abissal ergueu subitamente seu cetro, sua túnica emplumada ondulando ao vento frio, sua voz rouca, porém apaixonada. Escutem. O antigo deus do abismo gélido abriu os olhos. O sangue desperta a fúria das planícies de gelo, e as chamas da vingança se erguerão do frio extremo. O dia do império chegou ao seu crepúsculo, e a terra da neve retornará às estrelas. Como se respondesse ao seu grito, a rocha de gelo sob o altar começou a rachar, e das fendas sem fundo, algo enorme despertou lentamente, contorcendo-se e emitindo um som profundo e pesado de tamborilar. Aquilo não era vento nem fogo, mas o sopro de um deus. Alguns fiéis pressionaram suas testas contra o gelo, lágrimas e risos descontrolados se entrelaçando, repetindo incessantemente. O antigo deus do abismo gélido despertou, o antigo deus do abismo gélido despertou, o antigo deus do abismo gélido despertou. O fogo da heresia já havia se acendido, e o silêncio das planícies de gelo estava sendo rasgado. Antes que as orações fervorosas se dissipassem, uma figura emergiu lentamente das sombras do outro lado do altar. Ele permaneceu em silêncio, seu manto drapeado como a noite, e o gelo e a neve derretiam silenciosamente a menos de 1 metro dele, sem ousar se aproximar. Era uma pessoa misteriosa, vestida com um manto preto e usando uma máscara que cobria metade do corpo. A máscara tinha o formato de uma meia lágrima, mas não conseguia esconder um traço de escárnio em seus olhos. Ele olhou para o grupo de jurados da neve tremendo de excitação com o sacrifício, curvou os lábios lentamente e zombou suavemente. Não é nada fácil agir com tanta dedicação. Sua voz era suave, porém fria como uma unha arranhando o gelo leve e etérea, mas que causava um arrepio na espinha. Era a bruxa do desespero. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, olhando para os vários nobres imperiais, pendurados de cabeça para baixo. Eles se contorceram, lutaram, sangraram por seus 7 orifícios e por fim, secaram e racharam, parecendo extremamente realistas. Mas, aos seus olhos, eram apenas insignificantes marionetes ilusórias. Seus corpos verdadeiros foram lançados sob o altar para alimentar o ninho da mãe há muito tempo. Esses substitutos nem sequer têm muitos ossos. Mas para esses pobres coitados cujos cérebros estão congelados, só quando os nobres sangrarem é que acreditarão que os deuses despertaram. Ele balançou a cabeça, com os olhos cheios de divertimento e indiferença, como um adulto observando um grupo de crianças dançando em volta de um fantoche. Para ele, todo esse sacrifício era simplesmente um experimento multifacetado. Por um lado, de fato alimentava o ninho da mãe sob o altar, uma espécie parasita que ele havia modificado e cultivado especificamente para ambientes frios. Por outro lado, esse milagre também foi suficiente para desencadear uma nova onda de fanatismo religioso entre os jurados da neve, tornando-os mais propensos a trocar sua carne e fé pela chamada graça divina. Contudo, o humor da bruxa do desespero não estava bom naquele momento. O último sinal residual transmitido do núcleo cerebral de um ninho-mãe perdido não muito tempo atrás era fraco, caótico e fragmentado. Nenhuma explicação era necessária. O segundo ninho-mãe havia sido destruído. As pontas dos seus dedos tremeram levemente, como se roçassem numa rede que ele próprio tecerá durante anos. E aquela rede estava sendo cortada fatia por alguma lâmina invisível. Da primeira vez eu poderia chamar de coincidência, mas desta vez, ele murmurou baixinho, com um raro toque de alarme na voz. Será possível que o Império alguém já tenha dominado o método de rastrear ninhos-mãe? Ele vinha planejando na Terra da Neve há muitos anos, decidindo usar os ninhos-mãe e os castigados pela neve como sementes para espalhar o caos e alcançar seu objetivo. Agora, era muito provável que seus planos tivessem sido descobertos prematuramente. Então ele decidiu ativar seu plano antes do previsto, embora não com muita antecedência. Embora fosse mais eficaz começar no auge do inverno, valeu a pena começar alguns meses antes para evitar contratempos. Dentro da tenda principal, uma lamparina a óleo tremeluzia, sua chama oscilando inquieta como uma mente agitada. Shiro sentou-se no centro da tenda de frente para uma bandeira militar do país da neve danificada, já chamuscada pelas chamas e manchada de sangue. Seus olhos eram profundos como um poço, e sua boca se contraía ocasionalmente, como se ele estivesse sussurrando para alguma presença invisível. O ar subitamente ficou mais denso. Um vento frio e estranho passou silenciosamente, e a aba da tenda se abriu sem que ninguém percebesse. Ele havia chegado. Ao entrar na luz do lampião, surgiu uma figura envolta em um manto escuro, com cabelos branco-prateados esvoaçando como a neve e pele tão pálida que quase brilhava com uma luz fria. Uma meia máscara cobria o lado esquerdo de seu rosto, revelando apenas um olho direito prateado e arrepiante, enquanto a outra metade era um rosto feminino quase perfeito, esculpido com primor. Os cantos de seus olhos se inclinavam ligeiramente para cima, exibindo um sorriso preguiçoso porém perigoso, que parecia capaz de penetrar a medula óssea e enxergar através das almas. Ainda esperando o sonho acordar, que patético. Ele deu uma risadinha, sua voz penetrando lentamente na tenda. Era uma voz masculina grave e afeminada, mas tão persistente que se assemelhava quase a um sussurro feminino, causando arrepios na espinha. Shiro instintivamente sacou sua faca, mas então tremeu e a largou. Ele reconheceu aquela voz, reconheceu aquela figura. Foi o mensageiro de Deus, quem o guiou no caminho do sacrifício. A bruxa do desespero aproximou-se dele lentamente, como um fantasma movendo-se pela noite. O antigo deus do abismo gélido está despertando mais rápido do que eu imaginava. Sua vingança também pode começar cedo. Enquanto falava, ele levantou delicadamente uma ponta da capa de Shiro, com as pontas dos dedos frias e impregnadas de uma excitação vibrante. Shiro congelou. Inicialmente houve um segundo de confusão. Ele arregalou os olhos, como se não tivesse ouvido completamente a frase vingança antecipada. Logo em seguida, suas bochechas começaram a tremer, suas sobrancelhas se franziram e seus lábios se entreabriram ligeiramente.
Todo seu ser era como um fogo furioso irrompendo do solo congelado, abrasador e retorcido. Vingança, antes do previsto. Ele murmurou com a voz rouca e trêmula, como uma alma despedaçada falando novamente. De repente ele caiu de joelhos, os joelhos batendo com força no chão frio, os punhos socando a terra, lágrimas e saliva voando. Sua expressão tão selvagem quanto a de uma fera. Finalmente, finalmente, aqueles bastardos imperiais finalmente pagarão o preço. Ele rugiu, rasgando freneticamente sua capa, rangendo os dentes, batendo no peito, como se quisesse arrancar todo o ódio gravado em seu coração e oferecê-lo a alguém. E diante dele, a bruxa do desespero permanecia em silêncio. Ele não disse nada, não demonstrou nenhuma expressão. Seus olhos prateados carregavam uma frieza e uma piedade indescritíveis, como observar um cão velho, alimentado por tempo demais, prestes a ser abatido para virar carne. Ele ergueu delicadamente a mão, seu manto negro rodopiando como a noite, e proferiu uma ordem tênue. Reúnam os guerreiros jurados pela neve. Seu antigo deus do abismo gélido irá ressuscitar. Assim que suas palavras terminaram, sua figura se dissipou ao vento como névoa, deixando apenas Shiro em frenesi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.